Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar. Está começando mais um podcast Você Pimba e mais um grande amigo que eu vou ter o prazer de contar essa história. Lembrando que quando ele fazia rádio, eu entrava depois dele, ele fazia toda aquela apresentação para que eu pudesse começar a fazer o plantão esportivo. Meu querido Antônio Roberto de Souza, se falar esse nome, ninguém vai conhecer. Mas se falar Beto Paraquedas, o homem de 1001 utilidades, porque o que ele já fez nessa vida e ainda pretende fazer, vocês vão ficar sabendo aqui no nosso podcast Você Pimba. 74 anos, parece ter uns 50, 51, de tão feliz que você é, de tão sorriso no rosto bonito que você tem. Meu querido Beto Paraquedas, bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu querido. Falar que eu sou bonita tem que ser amigo meu. Tem que gostar muito de mim. E eu não consigo falar com você sem falar do teu pai. Por favor. Edmundo Silva. Eu falo assim, o seu pai não nasceu para Limeira, nasceu para o mundo. Por isso que ele é Edmundo, é do mundo. Olha que bonito. Eu vou falar isso para ele, hein? Edmundo, é do mundo. Isso. E impressionante como todo mundo gosta do meu pai, né? Porque diz que se você plantar a semente boa em terra fértil e regar, dá frutos bons. E teu pai não fez outra coisa a não ser plantar frutos bons em terra boa. Ele e mais a tua mãe, né? Dona Márcia. Dona Márcia e os filhos que tem, né? Então, quer dizer, teu pai plantou isso. Teu pai, eu não acredito em imortalidade, mas teu pai é imortal. Teu pai não está na Academia Brasileira de Letras, mas deveria estar. Entendeu? Então, é uma pessoa que... acho que quem conhece ele verdadeiramente ama o Edmundo Silva. E isso aí é extensivo a você, não é verdade? E eu tenho a honra de carregar o Ed de Edmundo, porque meu pai e minha mãe namoravam, e eles colocavam Edmar. Ed de Edmundo, Mar de Márcia. Por isso que eu chamo Edmar. E sem fazer trocadilho, você não devia chamar Edmar. Você devia chamar Ed bem, é do bem. Grande Beto Paraquedas. Beto, você fez tanta coisa na sua vida, mas o paraquedismo que firmou você, né? Porque hoje você é Beto Paraquedas. É impressionante como Paraquedas virou seu sobrenome. Virou um sobrenome. Eu falo assim, se alguém me procurar pelo nome de batismo, poderia sair nas primeiras páginas de qualquer jornal que eu continuaria andando tranquilo, porque ninguém sabe que aquela pessoa é o Beto Paraquedas. Mas, mesmo assim, eu falo assim, nós que trabalhamos na mídia, nós temos que nos vigiar muito mais do que uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e vai para casa, da casa para o serviço, do serviço para casa. A gente tem que se vigiar, porque parece que não, mas o que não falta... Oxi, eu que o diga. Eu que o diga. Então... Sabe, eu não sei, inveja, sabe, uma coisa tão horrível. Sabe, em vez da pessoa ter inveja de você... Trabalhe para ter o mesmo, trabalhe para fazer a mesma coisa, para conhecer lugares, para ter espaço na mídia. Não precisa querer derrubar o outro, né? Não. Querer falar mal do outro. Eu sou totalmente contra isso, Beto. E a gente sofre com isso, viu? Sofre porque sempre tem alguém para... diz que o amigo é aquele que quer te ver bem, quer ver você subir, crescer, prosperar. E aquelas pessoas que se acomodam, elas que ficam, às vezes, insatisfeitas com o sucesso daquela outra. Mas não leva a nada. Quanto mais eu me preocupar em ficar vendo as falhas que você ou um amigo tem, eu esqueço de melhorar a mim mesmo. É verdade. Né? É verdade. E falou tudo. Né? Família de quantos irmãos? Nós somos em 6. São 4 homens e 2 mulheres. Os homens, o Hamilton, o mais velho. Depois vem esse bobão aqui. O Zé Carlos, o Jorge, a Fátima e a Emília. Todos vivos? Graças a Deus. Olha que beleza. E como é que você era na infância? Você era sorridente, brincalhão do jeito que é até hoje? Piadista? Eu, desde criança, sempre estive bem. Às vezes, até mal interpretado pelo meu pai. Meu pai fala... Meu pai... Tem um carinho por ele muito grande, por causa que meu pai foi se moldando e foi mudando. Meu pai era daquele que educava a gente no couro. Em casa era o rei, o rabitatu, né, o cabresto,
Não tem negócio, o negócio de conselho tutelar. Naquele tempo não tinha conselho tutelar. Você apanhou mais que água de padeiro, então? Meu Deus, como eu apanhei. Eu apanhava tanto. Sério? Que o dia que eu não apanhava, eu não pegava no sono. Já tá acostumado. Mas o que você aprontava para apanhar tanto? Coisa de moleque, molecagem mesmo. Coisa de moleque. É coisa que hoje eles acham tão normal, naquela época não. Naquela época, uma vez eu cheguei em casa com uma tampinha de isqueiro, que eu achei que isqueiro. Cheguei em casa e que meu pai queria saber de onde aquela tampinha de isqueiro. E eu tinha achado em frente à casa do cara que usava aquele isqueiro. Nossa, eu fui apanhando até lá. E meu pai é o seguinte, quando ele batia por baixo, eu pulava. Ele batia por cima e eu abaixava. Quando ele batia no meio, não tinha jeito de escapar. Mas só você dos irmãos apanhava ou outros puxaram você? Não, só não apanhou em casa dois. Acho que, Só dois que não apanharam. dois. O caçula e a caçula não apanhavam. Mas o resto apanhou. Mas quem mais apanhava era eu mesmo. Mas doía. Meu Deus, eu não podia. Se meu pai fosse bater e a gente começasse a gritar, porque na quaresma, ele tinha esse lado regional, na quaresma ele não batia na gente. Mas no sábado de aleluia, meu pai era semi-analfabeto. Então o que ele fazia? Ele marcava na parede com carvão, era casa de roça, né? Antes de vir para Limeira, ele marcava, cada risco era 2 readas. Você é louco, cara. Então, um dia eu contei, sexta-feira da Paixão, eu contei, tinha 6 riscos para mim. E ele deu Nossa, as 12. Ele começou a bater, eu gritava, assim, vai gritando, caboclo, vai gritando, se eu perder a conta, eu começo do zero. Aí eu falei assim, ui. Cada reada eu não quis gritar para ele não perder a conta. Beto, em cima disso, faz falta isso hoje? Faz falta, porque hoje, por causa das leis, que os deputados criam as leis, eles não criam leis mais rígidas, na minha opinião, porque eles têm medo de eles caírem na própria lei que ele criou. Ou um filho dele. Por isso que eles não criam leis rígidas. Sempre aquele negócio de colocar pano. Sabe, hoje um menor tem lá 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não pode ser preso, ele vai para a casa de custódia, vai para casa. Então, hoje o menor pode aprontar, pintar e bordar, só não pode trabalhar. Trabalhar, não. Que coisa, né? Então, isso aí... E hoje eu não acho que deve voltar à época que eu passei, mas eu sempre falava para meus filhos, se você fizer errado, eu mostro para você, isso está errado, não deve fazer de novo. Se você fizer errado de novo, eu vou avisar a segunda vez que você não deve. Na terceira vez, o couro come. Entendeu? Aí, se vocês me entregarem lá para o conselho tutelar e tal, aí eles vão chegar e vão me prender. Mas depois vão me soltar. Aí eles pensaram assim, quando soltar, o pai mata nós. Mas não ia matar, não. Quando soltar, eu chego em casa, pego tudo que é meu e vou embora. Sim. Não dou nem endereço. Aí vocês fazem o que quiser. Certo. Porque enquanto eu estiver aqui, alguém vai mandar. Então você, assim, tem cara de super boa gente e de sorridente, mas você herdou um pouco do seu pai essa disciplina. Isso, herdei. Você não chegou ao extremo de bater nos seus filhos. Não. Mas foi um pai rígido que exigia disciplina. Tanto é que você conhece um dos filhos, você, né? Conheço os 3. Conheço os 3. Então você vê, depois a gente vai chegar nesse, quando eu perdi a mãe deles em 2008, para a gente falar disso. Sim. E, normalmente quando se perde a mãe, acabou a família, porque a mãe é tudo. A mãe é tudo na vida de um ser humano. Então, graças a Deus, levou-me, deixou sem chão, mas não perdi meus filhos, que continuam até hoje. É na Páscoa, é nos domingos, é no Natal, é no aniversário. Eu tenho um carinho muito grande por eles e eles também, acredito que tenham por mim. Vamos mostrar então, vou mostrar a Nádia primeiro, que foi a sua esposa e mãe dos seus filhos. E eu fiquei muito triste porque eu conhecia a Nádia e ela era super amiga, assim, muito amável.
e ela acabou falecendo e precocemente, né? Dia 4 de fevereiro de 2008, em pleno carnaval. Olha, super nova, super nova. E Uma homenagem que você fez para ela, né? Isso, a homenagem que tem ali. Passa o tempo que passar, onde eu estiver, com quem eu estiver, você estará sempre presente. Beto Paraquera. Por mais de 3 décadas tive a felicidade de conviver com essa criatura dotada de tantas qualidades, entre elas a prestatividade, o companheirismo, a amizade, a fidelidade e principalmente o amor. Este último, maior e mais significativo de todos os sentimentos, sempre esteve presente no coração da querida e inestimável Nádia. Amor foi o que sempre exalou, né, a tudo e a todos que cercavam, onde quer que ela estivesse, com quem ela estivesse, comigo, com os filhos e netos ou com a sociedade. Com amor, ela me ensinou, entre tantas coisas, a ser menos egoísta, menos arrogante, menos dono da verdade, e ainda disse que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Olha, nossa mãe. Meus filhos até dizem, todos os filhos, graças a Deus, mas tem um dos filhos que fala assim, que os outros também aderiram a isso aí, que o dedinho dela, da Nádia, que apontou essa moça para ser a minha Eu tenho parceira. certeza disso. Porque essa aqui, eu falo assim, pode ter no mundo, falo para os filhos dela, pode ter no mundo alguém igual a ela, melhor não existe. Você está falando da Mari Francis, que nós vamos mostrar também, sua companheira de hoje, e eu tenho certeza que a Nádia fez isso. A Nádia falou, o Beto precisa seguir a vida e vai ter uma super companheira do lado. Vamos mostrar? Olha aí, fala um pouquinho. E ela está aqui ao nosso lado, ela está filmando. E olha, parece que vocês nasceram um para o outro. Que casal bonito, Beto. E a gente vê a luz que ela tem. O nome dela é Marisete da Silva Souza, mas ela é conhecida na mídia como Mari Francis. Isso. Ela trabalha na área da saúde, trabalha na Unimed, trabalha também na Rap Vida e na Humanitária, trabalha na Santa Casa quando é preciso. Ela trabalha no centro cirúrgico, entendeu? Que bacana. Lida com a vida. E talvez é impossível que pudesse aparecer alguém igual ela, pode ser que tenha, senão seria egoísmo meu falar que algo tão bom fosse só meu. Pode ter gente igual a ela, melhor não existe. Como é que você conheceu ela e como é que vocês começaram? Por incrível que pareça, quando eu fiquei só, a partir de 2008, 2 anos eu fiquei só mesmo. Eu não queria, eu achei que não adiantava, que eu fiquei doido. Depois eu comecei a procurar para alguém. Só que eu não queria arrumar alguém de Limeira. Sério? Por que eu não queria arrumar alguém de Limeira? Porque eu sempre, graças a Deus, sempre fui cercado de muito carinho, da sociedade em geral. E carinho mesmo. E as mulheres sempre me trataram com carinho, que às vezes, se eu não tivesse preparado, podia confundir carinho com interesse. Entendi. Eu tinha um medo de uma pessoa me tratar, chegar para mim, nossa, como isso, e falar um monte de coisa para mim, e eu achar que ela estivesse interessada em mim, e eu queimar o filme. Ela tinha carinho por mim, ela não estava interessada em mim. Então, eu comecei a procurar mulheres através da internet, esses canais de relacionamento, fora de Limeira, para não correr o risco de quebrar uma amizade, um carinho verdadeiro de uma dama da sociedade. Olha. Então, foi por isso que eu comecei a procurar pessoas só fora de Limeira. Conheci uma, conheci outra, não de conhecendo, mas chegou uma hora que eu falei assim, eu vou prestar mais atenção um pouco aqui na cidade, e eu vi ela também na rede social, e quase que não deu certo, porque na rede social ela colocou que ela era casada. Quando ela entrou, ela era casada. Quando ela não estava mais casada, e ela continuou lá casada. Então, quando eu encontrei com ela a primeira vez, fui conhecê-la, mas já pronto para falar para ela assim, foi bom conhecê-la, mas não dá para a gente ficar junto, porque você é casada. Eu falei, eu não sou casada. Eu falei, mas está casada lá, eu não quero nada com mulher comprometida. E ela falou assim, não, está lá e eu vou tirar, por causa que quando entrei, eu era casado, hoje não estou mais casado, então eu vou tirar. E foi quando um dia, em frente à matriz aqui embaixo, eu falei para ela, você quer ser minha namorada? E ela respondeu, com aquele jeito só dela.
Eu quero. Ai, que lindo. Ai, você está emocionado. É. Que bacana, Beto. É. E então, eu me emociono também. Você está emocionado, dá para ver o olho cheio de lágrima. Então, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Quando os filhos falam que é o dedinho da mãe que indicou ela, e eu falo assim, o que é viver bem? É você ter vontade de voltar para casa, onde quer que você esteja. Eu sou dessa opinião. Né? Eu sou dessa opinião. Isso é viver bem. Se você está no trabalho, a gente trabalha junto, graças a Deus. Mas se não trabalhasse, eu teria vontade de voltar para casa, para vê-la. Entendeu? Tudo que faz com amor. Tudo que faz com amor. E sempre está ao seu lado. Eu ia até te perguntar, é difícil sair com você, porque todo mundo vai te abraçar, vai te beijar e vai pedir uma foto com você. E como é que foi para ela aceitar isso? Foi muito difícil. Porque ela está do lado, você é do povo. Foi muito difícil, porque passaram para ela, na época que nós começamos a conhecer, passaram para ela uma imagem diferente da real. Sério? Falaram para ela assim, ele está sempre meio de mulher, ele é paquerador, sei lá o que, passaram muito para ele. Então não é Beto Paraquedas, é Beto Paquera. Por aí. Meu Deus, passaram um monte de coisa para ela e ela ficou com o pé assim, né? Falei, meu Deus do céu. No começo, hoje não, há muito tempo ela foi entrosando, hoje ela me ajuda muito, sempre ajudou, mas na época ela pegou até bronca de rodeio. Agora eu explico por quê. Porque no rodeio, as pessoas vêm até você. Aí eu falei, Mari, elas podem vir me abraçar e eu tirar fotos delas, mas daqui 10 minutos ela apontar do outro lado, eu tiro foto de novo, porque eu nem lembro que ela já tirou ali comigo. Ela achou que você estava perseguindo a mulher, tirando mais de uma foto. Então ela é ciumenta, então. Não. Aí eu falei para ela assim... Quem tem ciúme gosta. Eu falei para ela assim, então quando a gente tira foto, a mulher tira foto comigo, e depois ela vê lá no grupo, eu tirar foto de novo, depois na hora que for selecionar, você fala, essa aqui já saiu, ela já saiu, para não sair 2 vezes. Então ela foi me ajudando. E outra, embora ela trabalhe na área de saúde, né, uma enfermeira formada pela Einstein, ela deveria, se ela tivesse desde mais cedo, tivesse entrado na área de comunicação, ela seria uma excelente jornalista, porque ela é muito melhor do que o Beto Paraquedas, muito melhor para guardar a imagem, para ver as coisas acontecerem, bom, a filha dela está viajando para o exterior, e eu saí ontem de Portugal, passou pela Alemanha, Frankfurt, e está vindo para cá. E ela acompanha onde o avião está. Que bacana. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, sabe? Então, e ela veio mesmo, parece que está numa área que ela tem um domínio assim, bem discretamente. Eu falo assim, ela tem dificuldade em certas letras, porque ela tem dificuldade de pronunciar a letra R, porque ela, embora foi criada no estado de São Paulo, veio para cá com 8 anos de idade, a história que ela me contou, e ela não tem nem o sotaque de baiano, mas ela nasceu em Iaçu, na Bahia. Bahia. Então ela é baiana de nascimento, e eu falo assim, ela não fala inglês, ela não fala francês, ela não fala japonês, fala mais ou menos o português, mas fala bem o baianês. Muito boa, muito boa, muito boa. Um prazer você estar aqui ao nosso lado. No fim, me lembre da gente mostrar ela, tá bom? No fim, ela vai sentar do seu lado aí e a gente vai mostrar, como a gente fez com o Davis dos Santos, que estava assessora dele aqui, e a gente mostrou também. Vamos mostrar os filhos, né? A gente sempre deixa para mostrar a família no final, mas já que ele entrou no assunto da Nádia, entrou no assunto da Mari Francis, e os filhos também, Jefferson, Nadi Monize e Rai Danier. Olha, muito bacana a sua família. Eu sou muito amigo do Jefferson, que ele trabalha na Unimed, e a gente almoça no Quilanchão. Vira e mexe, eu falo, como é que tá o velho pai? Ele fala, como é que tá o seu velho pai? Então é de lei eu encontrar com o Jefferson. Acho suas filhas muito bonitas e muito simpáticas. Agora eu queria saber, da onde vem Nadi Monize e Rai Danier? Só as duas têm esse nome. Não existe no mundo nenhuma Nadi Monize e nenhuma Rai Danier. Os nomes dela, tudo tem história mesmo, né?
O primeiro nome, Jefferson, foi a Nádia que escolheu, porque ela gostava do nome e ela escolheu Jefferson. Depois, a Nádia Muniz, eu porque eu saí cedo de casa, né? Eu saí de casa cedo e eu tive muito problema com o homônimo, porque lá o Antônio Roberto de Souza tem mais de 200 mil com esse nome. E quando uma pessoa que andava fora da lei tinha esse mesmo nome, eu tinha que pegar atestado de antecedentes, uma série de coisas, para poder mostrar que aquele lá não era o Beto. Então, eu tive muito problema. Resolvia os problemas, porque eu nunca tive problema com a justiça, mas resolvia. Mas tinha que arrumar um emprego. Então, tinha aquela documentação para você ser admitido. Então, tinha que correr a ver, perdia a vaga, porque quando conseguia, o outro já tinha pego a vaga. Então, eu falei, quando tiver meus filhos, não vai ter nome mesmo complicado, entendeu? Porque se alguém tiver o nome dele, vai ter depois deles. Você sabia que em cima disso, Beto, a primeira viagem que eu fiz internacional para narrar jogo foi para o México, fui para Cancún fazer a Copa África. Edmar Ferreira da Silva. Pô, Ferreira da Silva, no presídio, tá assim. Pura Ferreira da Silva. Até o Lampião é Ferreira da Silva. Não. Aí eu cheguei, fui embarcar, o cara olhou e falou, espera um pouquinho. Okay. Tem 7 procurados pela justiça com o nome de Edmar Ferreira da Silva. Aí toca pegar RG, conferir o CPF, ligaram até na casa do meu pai para ver se o José Edmundo Ferreira da Silva atendia o telefone. Olha, para embarcar a primeira vez, porque eu não tinha nenhum carimbo no passaporte, o cara falou, pô, procurado, né? Aí eu consegui embarcar, mas atrasou tudo o embarque do pessoal. Tá vendo? Silva, Santos e Souza, se chutar o barranco, sai 20. Me chamou? É verdade. Pô, mas Ferreira da Silva... Tá vendo? Minha mãe é Ciarra. Por que meu pai não colocou Edmar Ciarra? Eu teria passaporte italiano facinho. Meus filhos, além do nome ser diferente, todos os meus filhos têm o sobrenome do avô materno, que é o pai dela, a família descendente italiana é Quinelato. Opa! Então, todos os meus filhos têm Quinelato com nome, porque se colocar só Souza... Pô, mas Nádia Moniz, tudo bem, você falou que você queria um nome diferente. Mas de onde você tirou Nádia Moniz? Moniz é um nome que a mãe sempre gostou. Ela gostava de Moniz. Se um dia tiver uma filha, eu quero colocar Moniz. E eu coloquei Nádia Moniz porque a mãe dela era Nádia. As iniciais de Nádia é N-A-D. Tá. Então, N-A-D Moniz. Tá certo. E ela adorou. Não, assim tem sentido. Isso. Mas agora, Raidanier, por favor. Também explico. Então tudo tem explicação. Tudo Você pode não convencer, mas a gente explica. A Raidanier também... Porque o homem só participa do bem bom, né? Porque quem vai ter, vai ter as contrações, quem vai ter a gestação, quem vai ter uma série de coisas é a mãe. É a mãe que fica 9 meses carregando, sofrendo. Tanto que se o homem tivesse que engravidar, eu acho que a população acabava. Não, ele teria um filho no máximo, depois nunca mais. Porque o homem, qualquer dorzinha... E a mulher enfrenta o parto. É verdade. Então, aí, partindo daí, eu falei assim, a Raidanier, por que Raidanier? Em homenagem à mãe novamente. Nádia, ao contrário, da Aidan, lê de trás para frente. Aí eu pensei em Aidan. Aidan, eu falei, Aidan, eu vou colocar um H, que ficou Raidan. Raidan, se ela tivesse uma voz um pouquinho mais forte, qual é o seu nome? Raidan. Aí fica meio masculino. Eu acrescentei Y-E, Raidanier, para ficar feminino. Tá vendo, William? Caraca! Pode ser coisa de louco, mas... E elas gostam dos nomes? Elas amam o nome. Sério? Amam. Eu tinha medo... Qual que gosta mais? As duas. Apesar que a gente coloca o nome, depois as pessoas chamam pelo diminutivo, pelas iniciais. A Nádia Moniz é mais conhecida como Mo. Mo. A Raidanier, todo mundo chamava de Rai. Rai. Top. E o Jefferson é o que tem o nome comum. Tá vendo, bobão? Você não tem nome internacional diferente, viu? Não, ele ficou com o nome de um dos presidentes dos Estados Unidos, né? Jefferson. Eu tenho Thomas Jefferson, né? Sim. Mas não ficou... Não, tá bom. Isso para não deixar ele chateadinho, né? Não, tá tudo certo. Paga o almoço para mim no Quilanchão, tá tudo certo, Jefferson. Você mandou para mim, quando eu te pedi um
alguns tópicos do que você já fez, antes da gente entrar no paraquedismo, que é um assunto que eu adoro. Eu adoro. Você fez Senai? Fiz Senai. O Senai é minha vida. Hoje, há muito tempo, eu não exerço aquilo que aprendi no Senai. Mas o Senai, na época que eu fiz Senai, não sei como está hoje, mas deve ser acredito que seja uma escola da mesma forma, até bem melhor. O Senai não formava só um profissional. O Senai, na minha época, formava cidadão primeiro. Formava o cidadão. Com certeza. Ali o camarada sairia dali cidadão. Ou não tinha cidadão que não tinha naquela época. Hoje tem meninas no Senai, mas na época era só homem. Então, ele formava o caráter do homem. E também, o Senai, na época, era disciplinador. Parecia um quartel. O cabelo tinha que estar certinho, cortadinho certinho. A gente era moleque, não tinha barba ainda. A roupa decente, comportamento decente. E naquela época, no Senai, eu aprendi muito no Senai, foi parte da minha vida. Como em casa não podia fazer as bagunças que o couro comia, no Senai eu fazia as bagunças. No Senai eu fazia as bagunças de moleque. Então, era aqui na Alferes Franco 715, não estava aqui no Jardim Mercedes. Alferes Franco 715. E tinha uns tablados que davam acesso à sala de aula. E eu naquela época, era a época do Reis do Ringue. Lembra? Então tinha aquele Fantomas, Ted Boy Marino. Né? Aquiles, o Matador. Né? Então, eu para fazer bagunça, fazer graça, eu vinha correndo, dava um salto e era tudo tablado, eu batia com o pé no chão, parecia que tinha derrubado o Senai. E aquilo lá dava umas punições, né? Dava umas punições. Olha só. Viu, o locutor era o Tony Awad? Era o Tony Awad. Eu tirei uma foto com o Tony Awad lá na Arena do Corinthians. Isso, era eu falei, ele Tony, mesmo. Primeiro que a gente olha para o Tony, você lembra do Maguila. Isso mesmo. Que ele acompanhou toda a carreira do Maguila, mas em especial Gigantes do Ringue. Ele era o Tony Awad. Tony Awad. E antes dele era o Edson Bolinha. Sem dúvida. Então... Putz, você foi buscar esse nome, top. Entendeu? Então, quer dizer que... E a gente achava que era de verdade, né? De verdade. Era tudo combinado, mas você torcia. O camarada, quando ele enfiava a mão no calção, ele tirava uma bolsinha cheia de ou tinta ou sangue de boi. Aí, quando ele dava soco no rosto, ele estourava com a unha e parecia que o sangue estava caindo do rosto da pessoa. Mas era muito idêntico. Perfeito. Não tem mais isso. Agora tem no México. No México, e a coisa que mais vende no México é aquela máscara que eles usam nesses gigantes do ringue. Então, na época do Senai, por causa dessa piraltice, um dia o diretor chamava Alves Gabriel. É o diretor do Senai, Valdemar Alves Gabriel. Ele falou assim, enquanto teu pai não vier aqui, você não volta mais na aula. Não volta mais na aula. Eu falei, diretor, meu pai é muito bravo. Enquanto teu pai não vier aqui, você não volta mais na aula. Aí, meu Deus, eu pensava, falei, meu pai, se eu falar pro meu pai que eu estou desligado do Senai, contar a verdade, aí que ele me arrebenta mesmo. Falei, pai, a gente fala papai, eu não vou poder mais estudar lá no Senai. Como assim? O diretor, tive que pensando em mim, não sabia nas consequências. O diretor falou assim que filho de homem analfabeto lá não tem lugar não. Você falou isso para ele? E meu pai era analfabeto, mas ele não gostou dessa. Filho de homem analfabeto, lá não tem lugar não. Então quem apanhou foi o diretor. Não, aí meu pai colocou uma peixeira assim na bota, meu pai não usava bota, colocou a garrucha, 2 canos aqui na cintura e veio para falar com o diretor. Com a bicicletinha preta que ele tinha. Só que meu pai andava um quarteirão e eu ia atrás para ele não ver que eu estava indo atrás. Ele andava outro, eu chegava, aí cheguei no cenário quase junto. Aí ele entrou pela Alferes Franco 715 e eu entrei pelo portão, ali onde tinha o depósito de carvão que dava acesso à diretoria. Tinha um vidro quebrado na sala da diretoria. Eu entrei no depósito de carvão, porque lá não dava para ninguém ver, porque é escuro o depósito de carvão. Quando meu pai chegou, bateu, ele parecia o Zeca Diabo. Bateu na porta. Zeca Diabo. Lembra? Aí batendo, quem que é esse animal? O diretor levantou. Aí o secretário foi lá abrir a porta, meu pai já foi entrando assim.
Quem que é o diretor? Diretor. Calma. Quem que é o diretor? E meu pai é bem caipirão, não de roça. Quando ele fez assim, o homem já viu que tinha uma coisa aqui por baixo da camisa. Calma, o que aconteceu? Eu quero saber quem que é o diretor e por que meu filho... Conta a história, tintim por tintim, por que meu filho não vai poder estar aqui. Eu só quero que o senhor fale por que não pode estar. Aí o diretor falou assim, não, quem? Aí meu pai falou meu nome inteiro. Não, ele pode estudar sim. Ele pode estudar sim. Eu só quero chamar o senhor aqui porque tem estágio para fazer. Precisa ver qual firma que fica melhor para ele fazer o estágio. Olha o medo, cara. Entendeu? Você, no fim, acabou saindo bem. Aí você me arrumou na máquina da Andréia fazer estágio. Aí o homem acalmou meu pai, foi até a porta. Aí, quando o homem foi embora, eu peguei, dei a volta e entrei. E fui para a sala de aula. Porque várias vezes eu tentei entrar na sala de aula, o diretor me via lá e falava, está proibido de entrar aqui, enquanto o pai dele não vier aqui. Aquele dia o diretor me chamou. Faz favor, vamos ver. Seu pai, aquele que veio aqui, seu pai, o que aconteceu com ele? Eu contei uma outra história para o diretor. Falei assim, é que meu pai educa a gente só no couro mesmo, só no cabresto. E ele tinha sonho que a gente se formasse aqui no Senai. Mas como o senhor falou que eu não podia mais estudar aqui, eu falei para ele que eu não podia mais estudar aqui. Aí ele falou assim, você não pode estudar lá? É uma escola que eu queria. Aí meu pai falou assim, eu vou acabar com você, vou lá, acabo com ele. É tudo mentira, coisa de moleque. Lógico. Falei, o seguinte, não traz mais seu pai aqui, não. Mas eu falei para o senhor... Você pode estudar à vontade, mas não traz mais... Nem reunião de pais eu vou ter. Eu falei para o senhor que se podia vir minha mãe, o senhor falou que tinha que ser meu pai. Essa foi boa. Acabou a reunião de pais. Nunca mais teve. Mas só que é o seguinte, dali para frente eu moderei, parei de fazer bagunça de moleque. E chegou no dia da formatura, era o Sebastião Fumagalli, que era o paraninfo. Aí ele pediu licença, o diretor, né? O diretor. Pediu licença para o paraninfo, que era o Sebastião Fumagalli, para o diretor entregar para mim o diploma. Porque ele viu que eu mudei mesmo, que eu mudei, passei a ser comportado e ter atitude civilizada. E você teve uma boa tirada com seu pai. E você era novinho. Novinho, eu estava com 16 anos, 17 anos, 16 anos. E a sua família morava em que bairro? Sempre morou no mesmo lugar? Na rua Maranhão 719. Ali na Vila São Cristóvão, pertinho da igreja de São Cristóvão. E a casa continua lá? Hoje quem é dono, foi vendida hoje do Gordo do Açougue, do nosso açougue, que é o dono da casa. Que legal. Aí, show. Que história bacana, show de bola. Vamos entrar no assunto paraquedismo. Primeiro, por que você escolheu as alturas? Rapaz, eu viajo muito, mas eu não gosto de altura. Incrível. Eu sempre gostei de ver aviação, sempre gostei de ver tudo ligado à aviação, só que no paraquedismo, mais uma razão que eu não entrei lá para ser paraquedista. Entrei lá porque meu pai, quando ele me chamava para trocar telha da casa, na nossa casa, qualquer forma, eu andava com cuidado sobre as telhas, né? Ele me falava que eu era muito cagão. Você seja homem, rapaz, seja homem, e tal. E eu entrei no paraquedismo para desafiar meu pai. Sério? Depois eu peguei gosto no paraquedismo, mas entrei para desafiar meu pai. Meu pai morria de medo de avião. Eu entrei no paraquedismo, falei assim, eu quero ver se meu pai vem saltar também, né? Ele morria de medo de avião. Nem avião de carreira, ele nunca voou. E ele acompanhou seu primeiro salto? Acompanhou nada, porque eu tive que falsificar, eu era menor, eu tive que falsificar a assinatura dele, na época, para poder ser aceito. Por isso que você apanhava mesmo, né? Você justificava, né? Olha quanta coisa ruim que você fazia. Mentia pro diretor, falsificava assinatura. Para explicar. Eu apanhava, não era à toa, né? Que eu apanhava. Então, mas não precisava bater tanto. E pior que meu pai, quando batia, ele não levava para a farmácia, ele dava banho de salmoura na gente, que era para não zangar. Esse banho de sal para não zangar. Meu pai do céu. Mas do paraquedismo foi isso aí. Mas peraí, você apanhou até quantos anos?
Eu apanhei, acho que até uns 14 anos eu apanhei. Depois não apanhei mais. Depois foi... Tá bom, né? Chega. Chega. Apanhei pra caramba. Chega. Mas, e também comecei a tomar corpo mais forte, então meu pai tinha um pouco de receio também de me bater, porque eu passei, no caso, meu pai não tinha muita altura, mas era muito, muito bom de perna, de cortar jaca. Meu pai sempre foi muito bom, dançarino, bom. E quando comecei... E também eu mudei meu comportamento, né? Eu passei a ser um pouquinho mais civilizado, né? Então, parei de apanhar eles. Tá, você entrou no paraquedismo porque você tinha quantos anos? Eu tinha 16 a 17 anos. E você falsificou a assinatura do seu pai para poder saltar? Aí eu brevetei no paraquedismo, né? O brevet vinha na época com 7 saltos, vinha o brevet. E meu professor foi o Carlos Stein, o irmão dele, José Antônio Stein. Família Stein, né? Então, graças a ele, eu aprendi o paraquedismo. Depois eu continuei muitos anos no paraquedismo. Tá. Mas e o primeiro salto, como é que foi? O primeiro salto, vou dizer para você, é tudo cheio de história. O primeiro salto, eu estava ali ajeitando, aprendi a dobrar o velame, colocar dentro do invólucro, ajeitar. E quando eu estava colocando o equipamento, aí o instrutor falou assim, você acertou bem os tirantes nas axilas. Eu não sabia nem o que era axila. Sabia o que era sovaco. Ainda não falava sovaco, falava subaco. Entendeu? Sabe, axila, mas nunca sabia. Vai estar certinho. Você ajeitou bem os tirantes nos testículos? Eu não sabia o que é testículo. Eu sabia, né? Havia outro nome lá que todo mundo fala. Saco. Mas não sabia que era testículo. Bom, tudo bem. Aí, papai, quando eu fui para o avião, e era um paulistinha, e o piloto pegou, tirou a porta do avião, tal, porque tinha que ir sem a porta, levou lá para o hangar. Aí eu falei assim, meu Deus, para desafiar meu pai, estou fazendo isso. E tal, mas vou fazer. Aí, na hora que eu esperava que ele ia fazer que nem o carro, e lá virar, porque eu nunca prestei atenção, da partida do avião, mas não era na hélice. Contato, pá, contato, pá. Eu falei, meu Deus, justo comigo, esse avião vai pegar no tranco. E não era normal da partida do avião na hélice. E aí, tá, o avião decolou, chegou nas alturas, na época os primeiros saltos eram de 700 metros, né, de altura, e aquele balão, o piloto falava assim, vai para a porta. Eu entendia que ele falou para mim, cadê a porta? Aquele barulho, né? Você largou lá no hangar, lá embaixo. Eu vi você tirando na porta. Vai para a porta. Eu falei assim, então, você largou no hangar, lá embaixo, a porta. Eu falei, meu Deus, se ele não sabe onde está a porta, eu estou ferrado. Ele é o piloto do avião, não sabe? E ele... Foi ele que tirou a porta. Aí ele falou bem alto no meu ouvido, vai para a porta. Entendi. Aí eu fui para a porta. Mas era o primeiro salto, quando eu coloquei o rosto para fora, assim, aí eu falei, meu Deus do céu, tá ventando demais aqui fora. Aí ele falou assim, você queria o quê, rapaz? Você queria o quê? Aí, meu Deus, eu ia colocar o pé no estribo do avião, o vento tirava, né? Primeira vez, era duro colocar o vento, levava a perna assim. Ai, meu Deus, aí eu levei a mão no montante, que segura a asa, e fiquei. Quando chegou na hora de sair, o piloto que falava assim, vai. Eu falei, seja que Deus quiser sair. E era para contar, né? Porque é enganchado, contar 1.000, 2.000, 3.000. Que é o tempo, 3 segundos, a fita, era uma fita enganchada no avião, e ele abria automaticamente. Mas eu estava tão apavorado que quando eu falei, 1.000 abriu, porque eu esqueci de contar. Quando falou 1.000, aí já abriu, né? Porque já tinha passado os 2 segundos, né? Mas era automático, porque é uma fita que é amarrada no ápice do paraquedas. Quando você sai do avião, aquela fita arranca o paraquedas de dentro do invólucro, estica. Quando ele abrir, não corre risco do velame enroscar no avião. Não tem esse risco. Bom, aí quando o paraquedas abriu, aí que eu lembrei, que eu fui saber o que era testículo. Aí eu já sei. Dá aquele... Dói. Mas, meu Deus, eu vi estrela com suor quente.
Sobe aquele salzinho na boca, Meu né? Deus, as bolas. Eu falei, ai, será que é testículo? Meu Deus do céu. Eu fui saber o que é testículo nessa hora, rapaz. Então, bom, a nossa axila não machucou, mas lá fiquei até roxo, né? Fiz Por o salto. 16 anos você saltando, meu É. pai do céu. E aí, onde foi esse salto? Aqui no campo da aviação. Hoje Aqui mesmo? Aqui E mesmo. onde você caiu? Eu caí Onde você pousou, não caiu, né? Naquela época tinha um abacateiro do lado ali que separava o campo de aviação, era um sítio que hoje ali é o Jardim Aeroporto. É. Eu caí no Jardim Aeroporto. Eu fiz a aterragem ali, porque o avião faz aterrissagem e o paraquedista faz aterragem. Ah, bom saber, eu não sabia desse detalhe. O paraquedista ele faz aterragem, o avião aterrissagem. Tá. Então não é um pouso, você não fala que o... Não, faz aterragem. Tá, então você não tá errado falar que o paraquedista faz um pouso. Hoje, que os paraquedas modernos de hoje, o paraquedista chega no chão andando, porque os paraquedas são modernos, dá para você chegar andando. Mas naquela época, um paraquedas T7, a pancada no chão, você tinha que ter um preparo físico muito bom, porque a pancada é mais ou menos como você saltar 3 metros de altura e saltar no chão duro. 3 metros, você aprendia a fazer a rolagem. Tá. Você pegava no chão e fazia o rolamento, que é para você distribuir a pancada no corpo inteiro, não só nos pés. Agora eu entendi. E não tinha fratura? Não, Torção? Não, porque você aprendia muito. Você usava um coturno com sola reta, não tinha salto, uma sola reta, mais ou menos 2 dedos de espessura. Você ia comprar um coturno normal, depois você leva no sapateiro e pedia para ele colocar aquela sola. Então você tinha que amarrava como se fosse vai para a guerra, né? Amarrava o coturno bem amarradinho, que é para não ter torção no pé. E você aprendia a fazer esse rolamento para distribuir a pancada, né, no chão. Então, era bem difícil dar uma torção, porque você aprendia tudo. Enquanto você não tivesse feito todo esse... Bom, você tem uma base. O exercício da gente de aquecimento era do campo de aviação até o bairro do Tatu, em acelerado, indo e voltando. Olha. Porque o monitor era cabo da aeronáutica em Pirassununga, depois eu acabei indo para lá também, e ele usava o sistema militar com a gente. Então, o preparo físico era pesado mesmo, sabe? Tá, e aí você informa seu pai que você saltou. Bom, ele sabia que você iria saltar? Não sabia. Porque você falsificou, senão ele teria assinado. Nossa, e eu não falei E você não apanhou? Dessa vez eu não apanhei. Eu não apanhei justamente que eu já tinha mudado o comportamento em casa, e também eu já estava meio fortinho, para ele bater em mim já era mais difícil. Mas ele ficou surpreso quando você chegou para ele e falou, olha, eu saltei de paraquedas. Eu falei, ficou, mas falou assim, trabalhar você não quer, né? Saltar você quer, mano. Trabalhar. E ficou caro para você saltar? Deixa eu falar para você, eu só trabalhando, meu pai tinha os parentes tudo na região rural de Muzambinho. Né? Muzambinho. Tudo parente do Milton Neves. E do Naldo Dias. É isso. Então, quando a primeira vez que eu fui na casa de uns parentes no sítio, eles olhavam para mim e riam. Riam. Eu falei, por que está rindo? Olha para mim e ria. Até um dia ele perguntou para o meu pai, esse aí que é o vivo da casa? Aí eu falei, que vivo da casa? Seu pai falou para a gente, um dia perguntamos quantos filhos ele tinha, ele falou 6. Aí nós perguntamos, tudo vivo, tio Miro? Não, vivo só o Beto. Mas por quê? Os outros trabalham. Essa é boa. Você não pagou nada para saltar? Pagava assim, o salto, você não está pagando o salto. Mas se você é dono do avião, como você vai me levar lá? Então, você tem uma taxa, pelo menos de combustível. E tá aí, como que você arrumou esse dinheiro? Você tinha mesada? Não, eu tinha cadeirado. Não era o Pablo Marçal, vai tomar umas cadeiradas. Exato. Eu trabalhava. Meu pai queria que eu trabalhasse naquilo que ele trabalhou a vida inteira, que era na roça, serviço. Eu trabalhava, eu sempre gostei de vendas. Então, naquela época, eu vendia pipoca aqui na Praça do Barro, amendoim, paçoquinha. E eu ganhava mais do que os meus irmãos, que trabalhavam numa indústria, sabe? Então, eu trabalhava em coisa que eu gostava de fazer. Então, meu pai falava que eu não trabalhava, mas eu trabalhava. Eu sempre gostei de trabalhar em vendas. Que legal, cara, que legal. E aí, você gostou de saltar? Gostei de saltar. E aí, virou quase uma profissão ou uma profissão?
Depois eu participei de haver inaugurações em algum lugar Isso, e tal. você ganhava dinheiro. Dava um dinheirinho. Então, isso aí foi fazendo parte da minha vida. Eu trabalhei na montadora Volkswagen, e na montadora também fiz um salto uma vez na Universidade de São Bernardo do Campo e me dirigi, não por conta própria, a sustentação atmosférica foi me levando lá para Anchieta. E eu tinha a opção de ou cair na represa ali, entre a Volkswagen, ou no pátio da Volkswagen. E eu optei para fazer a aterragem no pátio. E a pessoa fala assim, você fez de propósito, você sabia. Não fiz de propósito, foi a opção que eu tive. E porque se eu optasse para cair na lagoa, que é uma das que abastece São Paulo, eu não estava... Se o velame caísse sobre mim, eu podia correr o risco de me afogar. Se eu optasse para cair no canteiro da Anchieta, podia errar o cálculo e cair na pista. Então, eu optei pelo pátio. Então, e naquela época, todo mundo ali tiveram que mudar de setor. Eu estava na ala 8 ferramentaria, que é o que eu aprendi no Senai. Aí passaram para uma outra ala, porque eu não conseguia trabalhar. Todo mundo queria naquele setor para conversar, tirar foto, perguntar. Mas você bateu em algum carro? Não, porque o pátio lá é muito grande. Bom, a Volkswagen São Bernardo do Campo, não sei como está hoje. Na época tinha 43 mil funcionários. Nossa! Era uma cidade, tinha Senai lá dentro, tinha um mini hospital, tinha guarda de trânsito. A Volkswagen era uma potência naquela época. E não tinha as máquinas que fazem tudo hoje. Trabalho de 18. Isso. Então, mas aquilo era uma coisa fantástica. Eu aprendi muito ali dentro. E então, voltando ao paraquedismo, foi dando história. Você teve a inauguração do Limeirão e muita gente acha que foi você que saltou no Limeirão quando o Corinthians veio aqui, a Inter jogou contra o Corinthians, o pontapé inicial foi do Emerson Fittipaldi, e Limeirão lotado. Então não foi você, foram os irmãos Sten. Vontade eu tive muito. O Sten, o Dixon, o Meira, eram mais experientes. E naquela época tinha o paraquedista e tinha o manicaca. Eu era um manicaca. Manicaca é um aprendiz de paraquedismo. Ah, tá. Então, pode parecer pejorativo, mas é um manicaca. Então, ele não deixou saltar lá. Eu acho que dá para me saltar e me dirigir. Tá, eu podia não cair lá na mosca, que é onde sai a bola, no círculo central. Mas dentro do campo eu tinha certeza que dentro do gramado eu fazia a minha aterragem. Mas ele, na dúvida, ele preferiu que eu não saltasse. Eu morri de inveja, né? Puxa, porque você entraria definitivamente. Você já entrou para a história com o Beto Paraquedas. Você é imortal também. Você fala do meu pai, mas você é imortal. Mas um salto na inauguração do Limeirão. Porque no livro que eu fiz da Inter tem irmãos Sten saltando no Limeirão. Um exemplo, quando inaugurou o tobogã em Campinas, no Brinco de Ouro, eu saltei. Sério? Lá eu saltei. Então, e mais outros lugares por aí afora. Mas aqui eu fiquei só no desejo mesmo. Sabe? E a tal da pane que você teve em 78, no aniversário de Limeira, o prefeito era o Memal, como é que foi essa história? A pane. Aquele negócio, quando você se entusiasma, você corre um risco muito grande. É aquele negócio que eu falei assim, o camarada não pode se achar. Não pode se achar, porque tem acho uma parábola que faz assim, comecei a dançar uma valsa, me olhavam e davam risada. Eu pensei que eu estava abafando. Eu estava com a calça rasgada. Olha... Então, naquela época, eu peguei, pedi, eu ia ter a Universidade da Cidade, eu fui, tinha muita amizade com o Sebastião Fumagalli, porque ele tinha amizade com todo mundo, com ser prefeito em Limeira, né? Aí eu fui lá pedir uma verba para poder fazer uma promoção do aniversário, falando do meu salto. E eu contei também ali coisas que não iam acontecer. Era sonho meu, que eu via as pessoas mais experientes que saltavam sem o paraquedas, e um outro mais experiente encontrava com o paraquedista no ar, e o cara se equipava no ar, saltava 3 mil, 4 mil altos. Né? E eu tinha aquele sonho de fazer, mas nunca tinha feito, de saltar e me equipar no ar. Mas eu coloquei que
que eu ia fazer um salto daquele de me equipar no ar. Então, e eu fiz milhares de santinho, que naquele tempo era permitido soltar panfleto de avião. Hoje não é permitido mais. Tá. Naquela época era permitido. Então, eu forrei a cidade de santinho lá, para quem disse que vai saltar sem paraquedas. E não vou dizer que aquilo que levou tanta gente, mas como sempre levou muita gente no campo da aviação, estava super lotado de gente. E aí, em volta, quando eu estava dobrando o velame é o material, você sabe o que é. Estava dobrando o velame, aquele monte de mais jovens, meninas, né, em volta, aquele negócio. Eu me empolguei com aquele monte de menino em volta. Eu falei, eu sou Dom Juan, eu sou o Bambam aqui. E eu, dobrando o paraquedas, estava mais prestando atenção em querendo aparecer, erradamente, querendo aparecer com as meninas, né? E tá, papai, eu estiquei, eu dobrei, fechei o invólucro. E tem umas molas no invólucro, que elas, aqui está o invólucro aqui, que elas, quando você vai guardar o equipamento, guardar para a semana que vem, essas molas ultrapassam aqui e gancha aqui, para o invólucro não abrir sozinho na prateleira. Mas quando você vai soltar, você põe os ganchos aqui, para facilitar a abertura. Então, tira daqui e põe aqui. E eu não tirei, larguei, mas sem ver, não tirei de onde estava impedida a abertura. Ai. Eu saltei na época, acho que 2.000 metros, mais ou menos, não lembro a altura. Saltei, dei os segundos que tinha que dar, eu estava com o cronômetro. Quando eu acionei, não abriu. Meu Deus. Não abriu. Não abriu, aí eu comandei o reserva. Eu não estaria aqui. E aí... Então, comandei o reserva, mas só que eu não me apavorei, por incrível que pareça, eu não me apavorei. Não abriu, eu já peguei, fui auxiliar a abertura do reserva, nem foi preciso, quando eu levei o reserva, você abriu, eu não perdi o punho, porque o paraquedista não pode perder o punho, porque perde ponto, o punho é o que você puxa. Tá. Então, quando eu estava próximo com o reserva, com o principal, existem as direcionais, que você quer virar para a direita, quer virar para a esquerda, você dirige seu paraquedas. E com o reserva não tem direcional. Não tem as direcionais. Você tem que se virar puxando linha. Então eu puxava a linha, porque embaixo havia aqueles mourão embaixo de cimento, aquela cerca que era um farpado, que separava a estrada que vai para a Lagoa Nova. E eu puxando para sair, olhando para baixo, puxando para sair. Eu consegui sair da cerca mesmo, puxando as linhas. Assim. Mas só que eu esqueci de um detalhe. Eu estava com a língua entre os dentes, porque eu esqueci. Quando eu peguei no chão, quase decepei a língua. Ai. Nossa. Quase decepei a língua. Aí cuspia sangue. Aí eles queriam me levar para a Santa Casa. Eu falei, não vou. Você vai sim. Não conseguia falar com a língua, coitada. Eu tinha que falar, tudo aqui tá bom, tá boa, a língua agora. O que você vai fazer? Eu falei, vou dobrar de novo para que vou subir agora, vou saltar de novo. Você vai, eu falei, vou dobrar, mas malemar que não conseguia falar, estiquei o paraquedas na mesa, dobrei de novo, subi e saltei. Falei, mas por que você saltou? Porque se eu não fizesse aquilo, o medo toma conta e você não salta mais. Olha. É a única forma de... Em algum momento você pensou em parar de saltar? Não, eu só parei de saltar quando o dinheiro estava curto e... Entendeu? Então foi que eu parei de saltar. Você perdeu companheiros saltando? Eu perdi amigos, mas não companheiros. Perdi a Rosa, que é americana, que teve um problema dela, ela perdeu a vida, né? Mas sempre no paraquedismo, é sempre a culpa de quem está saltando. Como se acontecesse comigo naquela época, não era culpa dos STEM, era culpa minha. Tá. Erro humano. Erro humano. Então, mas o duro que você ferra os caras sem querer, porque você morre. Então, foi graças a Deus que tive tranquilidade para comandar. Então, o paraquedas, quando ele falha, é culpa do paraquedista. Porque ele não falha, ele não foi feito para falhar, ele não falha paraquedas. É mais seguro saltar de paraquedas que correr de motocicleta, o pessoal faz esse negócio que empina, e uma série de coisas que o cara faz, a corrida de motociclismo mesmo, é muito mais difícil, muito mais risco de vida. Correr de Fórmula 1, que não perdemos o Ayrton Senna, é muito mais arriscado do que saltar de paraquedas.
Por que Boituva hoje é a principal cidade para saltar de paraquedas? Uma por causa da região que fica, uma região propícia, planície, tem lá o oceano perto, né, ali do lado, e justamente por causa da área ser excelente. Quanto mais planície você tiver, melhor para você, para a aviação, melhor também para o paraquedismo. Tivemos algumas mortes recentes lá em Boituva. Algumas mortes recentes. Mas é sempre falha do profissional, do paraquedista. Na aviação, diz que o único lugar que, em qualquer lugar da vida nossa, errar é humano. Tudo na vida, menos na aviação. Na aviação, errar na aviação é morrer. Na aviação, errar não é humano. Por isso, o aviador, todos que lidam com a aviação, tem que saber que lá não pode errar. Entendi. Dá muito frio na barriga para saltar? Eu tinha mais medo na decolagem. Na decolagem, ou às vezes no pouso. Por quê? Na decolagem eu tinha medo porque se o avião perder o motor, ou dar uma falha, o avião vai cair, você não sabe a tendência de você se estrumbicar, né? Na hora que está levantando voo. E quando está pousando também. Enquanto ele não tocar a roda no chão, o risco é muito grande. Mesmo com um avião de carreira, a gente pega avião que vira copa. Então, eu viajo bastante. O meu medo é a decolagem, porque o avião está cheio. Ou, assim, combustível até a boca, sabe? Sei lá. Eu tenho medo da decolagem. A aterrissagem eu não tenho medo. A aterrissagem, o perigo dela é antes do avião vir preparar e colocar a roda sobre o chão. Porque ali é frenagem, aquele negócio todo, mas enquanto ele está lá, 10 metros de altura, 10 metros de altura, é perigoso. É perigoso porque, não vou dizer que se ele estiver de frente para a pista e tiver habilidade, não tem problema. Mas agora, você tem medo da decolagem. É um momento mesmo, como você falou, muito perigoso, porque o avião está tudo carregado. Sim. As asas, o tanque fica nas asas Sim. do avião. Então, é muito perigoso porque... E outra, mesmo que não tivesse tanque nenhum, vai pousar onde depois que ele saiu do chão? Não, é perigoso. Só que tem menos acidente de avião do que propriamente de ônibus, de carro. Seguro. A aviação é um dos transportes mais seguros que existe no mundo. O que não pode é a pessoa abusar da habilidade. É como o bom nadador que morre afogado. O cara que não sabe nadar não senta nem na beirada do rio para pescar. Você está correto. Nesse tempo de paraquedismo, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos, você virou instrutor? Não, eu só passei conhecimento no tempo que eu fui quando eu fiz paraquedismo, antes de eu servir a Força Aérea. Eu servi em Pirassununga. Então, quando eu fui para lá, eu tinha muita história para contar para os cadetes. Entendi. Porque os cadetes estavam aprendendo aviação e eles não sabiam nada de paraquedismo. Então, eles perguntavam muito. Tanto é que a amizade que fui formando da Força Aérea, eu, na hora de almoçar, não sempre todo dia, de vez em quando eu almoçava lá com os oficiais, porque eles gostavam de saber. Mas é lógico, é uma curiosidade. Paraquedismo é encantador. Você tem noção de quantos saltos você fez? Eu fiz 117. É muito para quem nunca saltou e pouco para quem não parou. Tem amigos que têm hoje 8.000 saltos. Então, é muito pouco perto daqueles que não pararam e é bastante para quem nunca saltou. Você tem vontade hoje de voltar a saltar? Eu digo para você, se me convidar, eu vou. Eu não penso da mesma forma que estamos aqui juntos. Se me convidar, eu vou sim. Quando foi seu último salto? Faz tempo, faz mais de 20 anos. Foi acho que em 86, por aí. E por que você decidiu parar? Porque aqui já não tinha atividade, eu tinha que deslocar para outra cidade. Eu tinha também a família para cuidar da família, a prioridade é cuidar da família. Então, foi por isso que eu fui deixando. Tinha muitos limeirenses que faziam paraquedismo com você? Aqui tinha... Bom, quando eu entrei no curso de paraquedismo, entramos em 17, só brevetou 2. Sério? Eu e Zucarato. O Zucarato que morava na Boa Vista. Os demais foram desistindo. Então, não chegaram nem a saltar. De 17, só 2
que foi até o final. Você frequentava depois o Aeroclube ou nunca mais foi? Eu ia sempre, eu gostava de ir no aeroclube, porque eu morava aqui na Rua Maranhão, eu ia a pé, porque não tinha nem outra forma, ou de bicicleta, não tinha outra condição, e eu frequentava bastante. A única coisa da época que eu gostava muito, a gente usava, eu vinha na padaria Pão de Ouro, e outros lugares, eu vinha com uniforme, porque aí eles não cobravam nem o lanche, Olha só. porque era uma coisa diferente. Claro que é. Eu chegava assim, eu comprava um lanche, tal, um refrigerante, eles nem cobravam. Você falou da diferença brutal do paraquedismo do passado para com o de hoje, principalmente na aterragem. Isso. O que mais que teve de evolução? Equipamento, o avião? Mais equipamento mesmo. Os equipamentos de hoje são de última geração. Assim, quando você pegava uma pancada de 3 metros quase de altura, para tocar no chão, tinha que fazer rolamento, hoje você chega andando. Hoje é capaz de você chegar, deixar uma bicicleta no jeito, você sair pedalando na bicicleta. Então, modernizou muito. Hoje, o paraquedista não precisa ter preparo físico. Basta ter vontade de saltar, entendeu? E mais nada. Vontade de saltar não exige mais nada. Bom, vamos mostrar então algumas imagens do Beto Paraquedas, novinho de tudo. Olha isso, que sorriso de quem estava no lugar que queria estar. Nossa, isso aí foi determinante. Eu vibrava demais. Nossa, eu curti demais a época. Aí eu estava com 16 anos de idade. Não, dá para ver o capacete. Olha os de hoje e o que você usava. Parece o capacete dos chips. Lembra que a gente tinha os chips antigamente? Aí eu me vestia de chips junto com o meu irmão. Mas o capacete dos chips. Porque é o que tinha na época. Eu não tinha nada mais moderno, não. Da hora, e eles cara. ofereciam para a gente, porque na época não dava nem para me comprar um equipamento. É o clube de paraquedismo que cedia o equipamento para a gente. Não, você vê até o entorno do avião, né? A diferença. Vamos para mais uma. Olha que legal, cara. Esse aí é o comandante Belo. Não está entre a gente mais. Mas Camada, ele que falava, vai para a porta. Ele que é o da porta. Vai para a porta. Boa. Mais uma. Aí eu com um amigo. Caraca, olha o cara, que loucura. Que loucura, o próprio óculos também. Vai mais uma, que sensacional. Olha aí, de novo. Bacana. Que show de bola. Viu, você olhando essas fotos, você volta no tempo, você fala, puxa, eu fui tão feliz. Eu agradeço a Deus a cada momento. Eu não me levanto da cama sem fazer uma oração de agradecimento pelo dia que passou, pela noite, pela madrugada, por não ter acordado à noite com nenhum telefonema falando de tristeza, chateação de alguém que você quer bem, que você conhece. E no final da minha oração, fala Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia eu lhe peço, não permita, Senhor, que no decorrer desse dia a minha língua maltrate, ofenda, provoque a ira ou julgue a quem quer que seja. Te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Puxa vida, hein? Espetáculo, hein? Porque eu falo, o carinho que a gente recebe da sociedade, o carinho, hoje, independente da classe social, do nível econômico, eu ouço às vezes de uma pessoa dentro do carro, no trânsito, joga beijo e fala, te amo. Nossa, gostoso, né? Isso aí o dinheiro não compra. Que legal, Beto, que legal. Fala da sua entrada na FAB, a Força Aérea Brasileira, Pirassununga. Então você sai de paraquedista para a FAB. Quando eu fui para a Força Aérea Brasileira, então eu me lembro quando estava fazendo os exames de admissão, uma pessoa tinha, na hora de fazer o exame de vista, né? Então, uma pessoa chegava e mostrava as letras, aumentava o número da letra, e o camarada só falava, é O, é A, O de novo, A. E aí o cara não acertava, aumentava o tamanho da letra, o cara não acertava. Aí começou a mostrar cores, o cara acertava todas. Aí foram ver que o camarada não era analfabeto. Entendeu? Ele tinha problema de visão, porque ele não sabia ler. Entendi. Ele não sabia ler, ele enxergava bem para caramba, porque as cores ele acertava. Mas na Força Aérea, foi ali que começou. Na Força Aérea, começou a fotografia por acaso na minha vida. Fotos aéreas você começou a tirar? Foi a primeira coisa que eu fiz lá, com uma maquininha
bem merrequinha, uma Flica, que nem existe mais, e ela usava um filme 6x6, eu revelava aqui mesmo no Foto Yara, aqui mesmo. Então, aí, lá com a mãe do Juarez, então, eu fiz as fotos do desfile 7 de setembro em Pirassununga. As fotos ficaram maravilhosas, não porque eu sabia fotografar, porque deu certo. Sabe quando acontece, você nem sabe por quê? Quando eu fui mostrar lá, eu servi na PA, Companhia de Polícia da FAB. Quando eu mostrei para o comandante, Capitão Clóvis, aí ele gostou, mostrou para o comandante da Força Aérea, que era Osório Medeiros, Coronel Osório Medeiros Cavalcante. Mostrou para o comandante falou, a gente está precisando de você aqui, você vai ser o fotógrafo aqui da gente. Eu falei, não posso aceitar, eu não estou perguntando, estou determinando que a partir de terça-feira você vai fazer as fotos. Eu não sabia fotografia nada. Olha. E me deu um desespero. Eu fui para a cidade, como quase toda a cidade tinha um japonês que fazia foto. Na Santa Ceia só faltou o japonesinho do lado. Aqui tinha um foto cruzeiro, cada lugar tinha... O Beto Hora que fala, quem tirou a foto da Santa Ceia foi o japonês. Aí, meu querido, aí eu fui para a cidade e falei para o japonês ensinar para mim primeiro preparar o químico, para revelar que eu não sabia nada. Ele falou assim, por exemplo, meu irmão era João, eu sabe fazer foto, mas eu não sabe ensinar, eu nem sabe como que eu faço. Aí eu falei assim, então, se o senhor não vai me ensinar, não é que eu não quero ensinar, eu não sabe ensinar. Então, quem mandou eu aqui, ali eu usei, não mentira, mas em verdade. Aí eu falei assim, então eu vou falar para o comandante que o senhor não quer me ensinar, então. Comandante? É o comandante da Força Aérea. Não, aí o japonês fala, comandante? Vamos conversar. Vamos recapitular. Aí, vamos conversar. Aí me ensinou as manhas lá. Japonês estava confuso, não entendeu muito bem. Japão não sabe, né? Japão não sabe quase nada, né? Cutuca a cara, cataquara. Então... Espia gato no muro. Espia gato no muro, me fura com morro. Tá, né? Com a cara na parede. Aí ele me deu as manhas, eu fui para São Paulo, comprei os químicos em São Paulo, na Antônio de Godoy, no centro de São Paulo, e comecei a fazer as fotos. Mas eu apanhei muito, mas como, para quem o comandante não sabia nada de fotografia, o pouco que eu fazia estava bom. E o que eu fazia? No começo eu vi que não estava ficando bom e estava revelando na cidade, por minha conta, porque não podia mandar essa conta para a FAB. Olha. Porque eu revelava lá e... Porque fazer a cópia da foto não era difícil, eu aprendi com facilidade, fazer a cópia do negativo. Mas o segredo de tudo, o segredo é a matéria-prima. Qual é a matéria-prima da fotografia? O negativo perfeito. Então, para mim, compensava eu revelar esse negativo, até eu pegar o jeito na cidade e fazer as cópias lá na Força Aérea. Eu lembro do Fabrício Ferreira, que foi meu fotógrafo, no Jornal de Rio Claro, em 1995. Ele tinha uma salinha com pouca luz, aí aquela bandejinha de água, um pincelzinho, né, ou um grampo para pegar foto, até ela sair. Você teve que passar por todo esse processo? Você fez lembrar do Guê, que era o filho do Valdemar da Gazeta. O Guê Lucato. O Guê, ele pediu para mim ensinar para ele como que revelava aquele negócio todo, porque ele estava fazendo a foto no Limeirão também dos jogos da Inter. E um dia ele ligou para mim e falou, olha, eu usei um filme aqui que não foi... Eu tinha usado 400 asas. Ele usou um filme normal, de 100 asas, né? Aí eu falei, o que eu faço? Falei para ele, viu piada. Falei, você puxa na revelação. Puxar é aumentar o tempo de revelação. Em vez de dar lá, por exemplo, dar 4 minutos de revelação, dê 6 minutos, 7 minutos. Porque para ficar mais... Eu falei, puxa na revelação. E ele... Abriu a máquina e puxou. Ele puxou e escapou o filme da mão. E ele sabe que é verdade, que hoje ele encontra comigo, eu não estou mais puxando a revelação, não. Então, ele puxou o filme, né, em vez de puxar o tempo. Meu pai. Então, eu lembro de uma Copa Gazeta, e era o carro-chefe da Gazeta de Limeira.
E aí deram uma máquina, o doutor deu uma máquina nova para o Guia Lucato, doutor Roberto. Aí o Guia lá tudo preparado, eu não lembro que campo que foi. Ele lá tirou 55 fotos. Quer dizer, tirou, né? Chegou na hora de colocar para o computador, não tinha tirado nenhuma foto. Foi o único jogo da história da Copa Gazeta que não tem foto. Tá vendo? Você acredita? Eu acredito. Aí toda a Copa Gazeta a preocupação era a máquina do Guia Lucato. Aí o doutor falava, JB, ensina, por favor, o Lemão, ensina, por favor. Mas a fotografia não foge de outras profissões. É uma coisa que você aprende e não sabe nada. Tanto é que quando eu comecei a dominar a fotografia da maneira analógica, dominar para mim era uma maravilha. Não era um profundo conhecedor, mas não me faltava serviço. Tá uma beleza. Aí surgiu o quê? A foto digital. Tudo que eu sabia da foto analógica não valia para mais nada. Falando nisso, tem uma foto você com o Morente que eu fiz questão de colocar, porque para mim, eu não sei se é a sua opinião, é o melhor fotógrafo de Limeira. Com todo o respeito, eu não sei a sua opinião, mas para mim o Wagner Morente ele tem uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que eu acho ele simplesmente perfeito. O Morente, não discordando de você, o Morente começou muito depois de muita gente, depois do Beto também, mas ele, por ser uma pessoa inteligente e sempre insaciável no conhecimento, ele foi chegar nesse ponto que você hoje classifica ele. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Não, eu acho excelente. Eu acho ele um excelente fotógrafo. Você pergunta para essa companheira quem fez a foto do nosso casamento. Foi ele. Ele com a Érica Samara. Essa dupla que eu amo de paixão. Então fiz questão de colocar o Wagner Morente, porque ele passou um problema muito grave de saúde. E câncer a gente não brinca, porque é muito sério. É verdade. E graças a Deus ele conseguiu sair dessa. É verdade. E merece, tem uma família maravilhosa e um grande companheiro. E foi ele que registrou os momentos de Beto e Mari. O senhor também passou um momento... Passei o ano passado, nessa época aqui, eu estava me recuperando. O que o senhor teve? Foi diferente do Morente, mas foi uma situação dentro tive no intestino, tive que passar por uma cirurgia, o Dr. Clodoaldo, que ela assessora, e na minha cirurgia, ela trabalhou na minha cirurgia. Sério? Uau, Mari Francis, ao lado do Beto. Ela conhecia o Beto superficialmente por fora, ela quis conhecer por dentro. Até na doença ele deu uma tirada. Você achou que você ia morrer? Não. Quando você descobriu? Mais uma vez que eu falo assim, quando Deus ilumina, as coisas dão certo. Foi ela que eu cheguei para ela, até hoje brinco de bola, né? E eu, sério? Jogo bola de quarta-feira à noite e domingo pela manhã no Ítalo. Que posição que você é? Eu sou banheira. Eu jogava no Ítalo, eu lembro que você tirava foto de mim. Verdade, tudo. Então, eu sou teimoso. E aí eu cheguei, senti uma distensão na virilha, um pouco assim. Ela falou, deve ser uma hérnia. Aí ela palpou. Aí marcou com o doutor Clodoaldo. E o Clodoaldo pediu uns exames e tal. Falei, você está com uma hérnia aqui, mas eu vou pedir uns exames. Pedi os exames. Depois, nos exames, constatou que eu estava com uma infecção, um tumor, no intestino grosso. Nossa. E aí... Que susto. Ao mesmo tempo, Deus vai preparando você, se prepara você para a vida, tudo que vem de Deus tem solução. Aí, é lógico que ninguém quer passar por isso. Os exames, aí marcou a cirurgia, para 14 de março do ano que passou, 2024. Dia 15 começava o rodeio. Eu tinha 15 páginas para fazer na revista Expressão Regional sobre o rodeio. Ela e a Raidanier fez o trabalho para mim. Olha só. As duas. A Nádia Moniz e Mari Francis fez o trabalho para mim. E fez com um carinho muito grande. E eu depois passei pela radioterapia,
quimioterapia. Você teve que fazer? Tive que fazer. Não que eu tive que fazer. O doutor falou assim, vou fazer só para desencargo de consciência. Então fez. Eu fiquei 6 meses passando pela quimioterapia. É muito ruim? É ruim demais. Dá para fazer 30 cirurgias e não passar nenhuma quimioterapia, porque... Dá muita ânsia, né? Não, tira tudo. Você não sente sabor de alimento nenhum. Você não sente apetite. Você não sente... Calma, muda você. Fiquei 6 meses mudado. Tira tudo. É uma coisa necessária? Mas te põe no chão. E a pessoa... Se for diagnosticada para fazer, tem que fazer. Eu fiz contra a vontade. E ela foi comigo em todas as sessões. Que parceirona, hein? Isso aí é uma bênção de Deus. Maravilha. Que continue assim. Outro tópico que você colocou para mim. Bom, quanto tempo de FAB? Para a gente fechar. No FAB eu fiquei quase 2 anos. 2 anos. Por que saiu? Saí por causa que ou você faz carreira e fica lá, ou você vai cuidar da sua vida. E como eu tinha... outros trabalhos, outros planos dentro, eu saí para me cuidar da minha vida aqui fora. Tá. 1971, Ponte Rio-Niterói. O que significa? Isso aí foi quando estava em construção a ponte, né? A ponte estava em andamento. E eu, antes de trabalhar lá, eu trabalhei também no Cais do Porto, descarregando navio. Caramba, mas o que você fez? Até no garimpo? Não, no Cais do Porto eu trabalhei, porque é o seguinte, ou você, duas uma. Quando a fase de emprego está ruim, ou você trabalha, ou você vira vagabundo e vai fazer o que vagabundo faz, que fazer as coisas. Então, quer dizer, na infância, quando você era vida, Isso. Não trabalhava, você passou a trabalhar demais. Eu trabalho demais. Seu pai lá em cima deve estar falando, aí sim, hein? Lá no Cais do Porto, eu trabalhava descarregando navio, e os traseiros de boi, na Cibrazen, chegava aqueles navios carregados com boi, então tinha traseiro que pesava 140 quilos um traseiro, pegar em 2 pessoas, é um molecão ainda, né? E pegar em 2 pessoas, pegava do lado do pé, que era o cara que pegasse pelo lado da anca lá, pegava mais peso. Mas colocar na esteira, e um atrás do outro, trabalhei no Cais do Porto. E as câmeras frigoríficas, elas davam uns 15 metros assim, uns 30 metros assim, e uns 10 metros de altura. Enquanto não lotar aquela câmera, você não para de colocar produto lá. E ela é fechada pelo lado de fora. Então, ela é aberta e fechada pelo lado de fora. E quantas vezes eu vi ali pessoas em desavença, um camarada tirava a vida do outro, trancava a câmera frigorífica e largava o cara lá dentro. Então, quando está trancada, está escrito lotado. Às vezes não estava lotado, tinha alguma coisa errada lá dentro. Olha só. Então, às vezes o camarada colocou ela só para o lado de fora que abria. Então, eu trabalhei ali. Depois dali, que eu fui para a Ponte Rio-Niterói, eu tinha experiência do Senai, de usinagem de armação de ferro, de armador, eu aprendi lá dentro. Fazer a armação, fazer a parte que sustenta a coluna, né? A profissão de armador, eu trabalhei na raça. E ali eu me lembro que eles colocavam uns tubos dentro do mar, uns tubos, ia lá no fundo do mar, onde estava a ponte. Aí sugava toda a água do tubo, para você trabalhar na fundação da ponte. Quanto tempo isso? Isso aí aí eu fiquei pouco tempo, eu fiquei uns 2 meses por aí, fiquei trabalhando ali, porque o serviço era pesado, bruto. E você tinha quantos anos? Eu fui logo após a Força Aérea, eu estava com uns 20 anos, coisa assim. Cara, que esforço, hein? E trabalhei ali nesse serviço, na montagem da ponte. Tipo, quando a ponte foi inaugurada, acho que em 74, Sim. A ponte foi inaugurada, eu não estava mais lá. E depois dali, da ponte Rio-Niterói, foi quando eu peguei amizade com um rapaz, tinha o mesmo nome do irmão que eu tenho, que chama José Carlos de Souza. Esse rapaz tinha o meu nome, José Carlos de Souza, mas não tinha parentesco nenhum comigo. Esse cara era formado em Química aqui por Campinas, pela Unicamp. E aí nós conseguimos um trabalho em Santarém. No garimpo? No garimpo. Sério que você foi trabalhar no garimpo? Olha bem, eu conto já para você. Pegamos um avião da FAB, não gastamos nada, fomos até Santarém com o avião da FAB, do Correio Aéreo Nacional. Chegou lá e fomos no lugar onde estava
agendando pessoas, contratando pessoas para trabalhar no garimpo. E eu fui lá. E aí eu vi que não pedia documento nenhum, sabe? Não pedia documento nenhum. Eu falei assim, o negócio não é sério, não. Não está pedindo documento nenhum, só o nome. E tchau, papapá. Aí veio o helicóptero levava, cabia 6 pessoas no helicóptero, sabe? E fomos para o helicóptero. Aí voamos, eu não tinha nem relógio de pulso, voamos várias horas sobre a selva amazônica. Saímos do Pará e entramos na selva amazônica, mato, não acabava mais. Do jeito que você viaja sobre o oceano, é mar que não acaba mais, a Amazônia é mato. E aí, até que chegou, depois de horas e horas, chegou numa clareira. Era uma clareira que eu falava assim, que daria um quarteirão, 100 por 100, 100 por 150, aquela clareira onde não tinha mato, ali era o garimpo. Pousou o helicóptero lá. E aí, o que deu para cada um? Deu um cinturão cheio de bala, um revólver calibre 38. Eu comecei a sentir que ali cada um cuidava de si. E deram uma pá, uma picareta e uma peneira. Aí eu vi que o negócio não era para mim, não era aquilo que eu queria da vida. Eu falei que eu queria voltar, que a minha mãe era doente, que inventei uma história, aí não adiantou, mas não colou. E o camarada que contratava, que levou a gente, ele era conhecido só, não era polícia, não. Todo mundo chamava eu, seu polícia. O cara forte, parecia um guarda-roupa andando. Ele falou assim, se você tem a mãe doente, por que você veio para cá? Eu falei, estou procurando recursos para ajudar em casa, porque ela depende de mim. Então. Agora você tem que esperar quando tiver o avião para ir para lá. Tiver esse tempo. Aí ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, sei cozinhar, eu sei. Eu sabia cozinhar para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não cozinhar para 100 pessoas. Um panelão enorme. Eu virei um dos cozinheiros. Fiquei 2 meses e 29 dias lá. Cozinhando. Mas não tentou garimpar nada? Porque outro dia morria gente matado. Por que morria matado? Porque o cara achava uma pedra. Uma pepita. Uma pepita. Aí o outro fazia. Eu vi primeiro. Bom, por isso que te deram um 38 com cinto cheio de bala. E todo dia, muito difícil um dia que alguém não matava alguém. Eu falei, eu quero garimpar nada, não. Eu fiquei na cozinha mesmo fazendo comida. Mas se o cara achasse sua comida ruim... Não, eles não tinham... Eu não sei o que aconteceu, mas... Ô, senhor, essa comida tá ruim. Começa a lustrar o repórter. Ali, meu companheiro, ali o filho chora, a mãe não escuta. Pois é. Porque a vantagem de estar na cozinha, que tinha uma cama entre aspas, para me dormir no lugar fechado, porque o resto dormia em rede. Numa árvore, na outra rede, dormia na rede. Eu dormia no quarto. Entendeu? Então, quer dizer, a única vantagem, e fome eu não ia passar, porque eu fazia comida. Meu pai. A hora que você voltou para casa, você deu mais valor ainda. Nossa Senhora. Aí comecei a ver, eu falei, mas como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. 2 meses e 29 dias. 29 dias. Pô, mas que demora para o avião chegar, hein? Eu estava vendo que não ia chegar avião nenhum, não, porque vinha avião. Só que o avião vinha, mas eu falei, não é nessa aqui. É lógico, você cozinhava bem. E eles não tentaram convencer você de ficar? Não, não é bem convencer. Se você falar que você vai ficar, você está ferrado. O polícia vai ficar. Então, você vai ficar aqui, você pode esquecer. Que aventura, hein? E foi duro, mas eu falei assim, serviu como lição, serviu de aprendizado. Sim. Sabe? Te deixou com casca dura. As pessoas dizem, qualquer um de nós que não tiver história para contar, história verídica, só passou pela vida, não viveu. É verdade. Perfeito. Seu início no rádio? No rádio. Eu tenho uma foto do início do rádio que você mandou e a gente faz questão de mostrar novinho de tudo. Isso aí você tinha quantos anos quando você começou no rádio? Eu já tinha feito serviço militar, eu estava com 20 e poucos anos, não sei a idade certa. Quem são essas duas pessoas? Ali é Nath Muniz. Ai, que bonitinho. Esse menino se chamava Valdir, ele era sonoplasta. Certo. Entendeu? E aonde é isso aí? Na Rádio Jornal. Rádio Jornal. E quem abriu espaço para mim foi Orlando José Zovico. Opa, trabalhei para ele também. Eu vou te contar,
eu falei assim, eu tenho uma admiração por ele, não pode, o caráter desse homem, Orlando Zezovico, a forma como ele cuidou da família dele, educou a família dele, os filhos dele, entendeu? Então, eu tenho uma gratidão por ele, Orlando Zezovico. Que foi vice-prefeito de Limeira. Depois virou prefeito. Depois virou prefeito por um tempo. Então, como que eu entrei no rádio? Entrei no rádio, tudo na minha vida foi sacrifício. Eu comecei a participar fazendo externa, programa de José Luiz Ribeiro, tinha um programa da tarde. E às vezes fazia algumas entradas no programa do Ivo José Leite Morgante, Ivo Morgante, do SBT, do Aqui Agora. Isso, eu fazia isso. Corintiano, roxo. Corintiano. Então, como que eu fazia? O telefone fixo não tinha celular naquela época. Eu via quando está acontecendo na Vila Bac ou lá no bairro Tatu. Eu pegava todos os dados do que está acontecendo e fala, eu estou aqui eu estava falando aqui da Rua Ceará mesmo. Eu estou aqui no bairro do Tatu. Mas mente. Mas o que eu estava falando é verdade, só que eu ia onde tinha. Eu entendi. No orelhão eu não dava pra fazer porque podia cair, eu terminar o tempo da ficha, né? Olha isso. Então eu fazia, eu pegava os dados certinho do que está acontecendo e fazia de onde dava para fazer, sabe? E eu entrava com essas tiradas aí, tá? Um dia o Zovico me chamou e falou assim, ei, cara, você está fazendo com ordem de quem? Eu fazia. Aí eu falei, não ri não. Eu falei assim, estou fazendo porque está abrindo espaço para mim. Quem está abrindo espaço? Eu mando embora agora. Eu falei assim, você vai mandar embora? Esse camarada é o maior fã seu, admirador seu, você vai mandar o cara embora? Porque o único jeito de eu começar é assim, se você não quiser que eu faça mais, eu não faço, você manda na rádio. Aí ele pegou, abriu espaço para mim. Abriu espaço, eu comecei a fazer externa com a viatura, que era com o Oba-Oba, Sérgio Oba-Oba Ferraz, que depois mataram ele em Piracicaba, assassinaram ele, porque o Oba-Oba Ferraz era um grande artista do rádio, da comunicação, mas não tinha juízo nenhum. O que não tem juízo nenhum? O camarada, ele era um cara sério no que fazia. E ele, na época, ele viu umas coisas irregulares, com pessoas que trabalham fora da lei, e não vou entrar na área, e ele falou que ele ia denunciar no programa dele. Falou para os caras que andavam fora da lei. E o cara matou ele na porta da rádio, quando ele chegou. Meu Deus do céu. Fuzilou ele com vários tiros na porta da rádio, a Rádio Piracicaba. Era... Difusora, educadora? Não, vai falando outro. Era uma emissora. Tinha a Rádio Clube lá também. Acho que foi a Rádio Clube. Porque naquela rádio, o Zovico adquiriu depois, mas antes, na época estava adquirindo aquela rádio. Então, Alvorada, acho que é. Tem Alvorada. Rádio Alvorada. Rádio Alvorada. E ali ele acabou perdendo a vida ali. E pegaram o cara que atirou nele? Naquela época era muito difícil pegar, sabe? Não tinha câmera? Não tinha câmera, era muito difícil pegar. Perfeito. E outra, não dá... Eu falo assim, tem certas coisas que você tem que tomar cuidado. Uma das coisas que você deve tomar muito cuidado é com a língua. E com a palavra. Que é mais fácil, eu sempre falo, é mais fácil a gente perdoar um tapa no rosto do que uma palavra maldita. Porque o tapa no rosto... Maldita. O próprio nome, né? Se juntar, maldita. Maldita. Porque a pessoa que atingiu você, ou alguém com tapa no rosto, na hora a pessoa automaticamente vai reagir. Alguém segura, te impeça a sua reação, passa o seu tempo, essa pessoa aparece lá em frente da sua casa. Você vê e fala assim, vaza daqui. Você lembra que ele mostra que está com as duas mãos atadas. Eu vim aqui para você bater no meu rosto quantas vezes você achar necessário, mas não quero que você guarde mágoa de mim, porque eu fui o pior dos animais quando eu agi daquela forma com você. Existe uma chance muito grande de você não bater nessa pessoa que veio para apanhar e perdoar ela. Agora, palavra não. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que eu entendi. A palavra tem um peso, a gente tem que tomar muito cuidado com a língua da gente. O que a gente ingere tem conserto, o que a gente espere não. Muito bem. Qual que era seu estilo no rádio? Sempre foi estilo brincalhão. Porque quando eu fazia externa para o Oba-Oba, ele me chamava em qualquer bairro da cidade, e eu fazia na externa um papel do pai velho. Né? Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque o pai velho já vai embora, do Bezerra da Silva.
Então, eu fazia um papel assim, brincando de pai de santo. É uma brincadeira, sem debochar. Então, primeiro combinava com a dona de casa, o marido estava junto, porque eu falei assim, não, você fala que você está com uma dor no peito e essa dor não vai embora nunca. E aí eu falo assim, no peito o pai velho vai fazer de longe, eu falo, usar uma voz, pai velho faz de longe, minha filha, pai velho não vai nem tocar no seu peito, tá bom? E você insiste para que eu toque. E quem está no rádio em casa vai achar que eu estou tocando em você. E seu marido está aqui perto, está vendo que não. Mas fazer um trabalho que antecedia a entrada no ar. Então, aí fazia o negócio, aí ela falava que estava curada. Oh, minha filha, ficou boa. Ah, estou muito boa. Quanto que é? Pai velho, não cobra nada não, minha filha. Então, muito obrigado. Obrigado também não, minha filha. Aí eu falei, pai velho. Pai velho não cobra nada, mas dinheiro, pai velho não cobra nada. Mas obrigado, pai velho, fica muito ofendido, viu? E o que eu faço então? Deixa aí 10 quilos de arroz, 10 de feijão, 10 litros de vinho do bonzão, 10 latas de doce de marmelada, que a sua mironga tá curada. Quer falar com o pai velho? Vem agora. Olha, cara, você lembrou de tudo, hein? Sensacional. Quanto tempo de rádio? Vários anos. Você se emocionou de novo, né? De novo. Cara, veio uma história na sua cabeça, cara, um filme. Somando o meu tempo de rádio, deu uns 18 anos. Bastante. E a gente trocava horário, né? Nossa. Domingo. Eu anunciava que você ia vir aí com tudo que aconteceu no futebol. Que gostoso. Você fazia ali uma retrospectiva. Mas você está no caminho certo, senão você não seria o que você é hoje. Oh, meu querido, muito obrigado. Você cobriu carnaval também, nós temos 2 imagens do Beto Paraquedas cobrindo carnaval. Bons tempos. Eu fui repórter de carnaval também, eu adorava. Aí na rua Doutor Trajano, quando o carnaval era aqui no centro, eu fazendo pela educadora. E então... Lá no fundo era as mariposas. Eu vou te falar, eu usei essa caixinha que você está usando do lado esquerdo. E eu trabalhei de repórter com essa caixinha. Isso aí da educadora João Rossati, que preparava o equipamento para a gente. João Rossati, ele sucedia meu programa quando eu fazia programa à noite. Mas isso aí me dá saudade. Eu sempre falo assim, uma coisa... tenho um carinho muito grande pelo Orlando Zazovico, do Sistema Jornal de Rádio e TV. Mas eu nunca esqueci de uma frase que o João Batista Petrelli sempre falava. Educadora, a escola do rádio. João Batista Petrelli, eterna gratidão, um dos grandes professores que eu tive. Como ele gostava de mim. Eu aprendi assim, gostava de ver a escrita dele, né? Porque ele era informante lá de São Paulo. Isso. Então ele cruzava as pernas no Limeirão, com o bloquinho dele, aquela letra... Nossa, sensacional. Aí ele falava no telefone o texto, né? A Internacional venceu o Batatais, vírgula. Hoje no Limeirão, vírgula. Sabe? Um português corretíssimo. Corretíssimo. E foi João Batista Petrelli, que tinha o programa Realidade por muitos anos. Realidade. Ele que abriu o microfone pela primeira vez para um menino que hoje dirige a Ele Meira, o Caio Bortolã. O Caio Bortolã sabe... que eu vi a primeira vez que o Caio falou no rádio, quem abriu o microfone da própria rádio, da Rádio Educadora, para ele, foi João Batista Petrelli. Maravilhoso, Petrelli. Bom, fotos com políticos. Eu separei 2 fotos aqui, Orestes Quércia e Fleury. Vamos mostrar, então, essa história linda do Beto Paraquedas também fazendo cobertura política. Olha aí com o Fleury. Eu apresentava a campanha na época do deputado Tonico Ramos, que a gente chamava o deputado Barranqueiro, que ele escrevia o nome dele, tudo quanto é barranco que tinha. Barranqueiro. Então, em várias cidades que ele tinha a ligação com o Fleury, eu ia apresentar. Aí foi uma das ocasiões que eu falei do Fleury e pedi aplauso para ele, para aquele que se tornou governador de São Paulo. Perfeito. Vamos à próxima agora. Orestes Quércia, que dá o nome ao ginásio de Corderópolis, ginásio municipal Orestes Quércia. Então, isso aí também foi em Campinas, no lançamento da campanha, porque ele que apoiou a campanha do Fleury. Aí foi o lançamento em Campinas,
lá acho que não foi no Campo Grande, lá em Campinas, que ele estava lançando o Luiz Antônio Fleury Filho como governador, candidato a governo de São Paulo. E eu estava entrevistando ele aí nessa ocasião. E você se dava melhor no carnaval, no esporte, na política, para fazer entrevista? O que eu sempre me dei bem foi em cima do palco, animando e apresentando shows. Eu trabalhei com Mara Maravilha, com Sérgio Malandro. Opa! Entendeu? Trabalhei com o Marcelo Costa. Então, eu apresentando. Sempre gostei. O Pepe Pupi, que depois se tornou Edson Hudson. Então, na campanha de 86, eu tive em 75 cidades de São Paulo, correndo, apresentando showmício. Então, eu sempre gostei de apresentar shows. Mas o que eu fazia? Por exemplo, eu ia apresentar na Vila Sônia, no ABC, em Santo André. Eu não chegava lá, o show ia começar às 4 da tarde, eu ia pela manhã para ver que bairro que era, eu sabia os bairros que tinha na periferia, na frente aqui, na direita, na esquerda, nas costas. Legal. Perguntar das pessoas mais populares da cidade, se marcava. O bar mais frequentado, tal. A barbearia, tal. Todos esses dados. Quando eu ia apresentar o show, ninguém me tratava como não fosse alguém do ABC. Esse camarada mora aqui. Esse aqui é um dos nossos. Então, se você prepara o terreno antes de chegar no lugar, você não é tido com um forasteiro, um camarada que chegou para... Bem lembrado, hein? Top demais. Ó, dicas de Beto Paraquedas aqui no nosso podcast. Vamos para a parte esportiva. Tem fotos bacanas também para a gente mostrar do Beto Paraquedas. Vamos ver o que o William Henrique está preparando para a gente. Caraca, que foto legal essa aí. Essa aí eu acho que quem deve ter feito essa foto com certeza foi o Lemão da Gazeta. Foi no Pradão. Foi no Pradão, foi o Lemão que fez essa foto, depois mandou para mim. Torcida do Galo. Dá uma olhada aí, fala comigo aí. Dá uma olhada no galão pirotécnico aí. Essa aí foi no Pradão. Eu acho que é Independente Mogi, pode ser? Eu acredito que sim, não lembro, mas deve ser o Mogi mesmo, porque a camisa é o Mogi Mirim. Galão da Massa lotando o Pradão. Que torcida apaixonada que o Independente tem, né? Hoje dormindo. É verdade. Mas foi um descuido, né? Que o Independente ficou hoje na situação que está, foi um descuido. Mas como eu gostava de ver derby em Limeira, tanto que fosse no Limeirão, que fosse no Pradão, sempre gostei, porque sempre levou o nome da cidade. Sem dúvida. Para tantos lugares. Vamos lá. Você e Valdir Pérez, no Morumbi. Morumbi. Isso aí, Morumbi lotado no jogo, na final entre São Paulo e Corinthians. 81, 82. Mais ou menos essa data aí. E eu estava trabalhando, fazendo... eu fazia na época um freelance da Folha, eu fazia para a revista Placar, eu era um freelance, não era empregado, mas todo o trabalho que eu fazia tinha a imprensa interessada. Vou te desafiar, volta a foto lá, William. Quem são aqueles dois em pé? Só você mesmo para falar. Mauro e Alfinete. Dois corintianos. Dois corintianos. Alfinete é um dos maiores laterais do Corinthians e jogou no Grêmio até. E o Mauro, né? Mauro jogava demais. E o Valdir Pérez começou aqui na Ponte, né? Você sabia que o último trabalho dele antes de morrer foi na Inter como técnico? Ele derrubou, desculpa falar derrubou, mas ele caiu com a Inter, né? Em 2008, para a Série A3 e depois faleceu. Valdir Pérez. Vamos para mais uma. Seguimos no Morumbi. Que honra você ter uma foto com o Dr. Sócrates, hein? Sócrates. Tá aí, ó. E aqui o Marco Polo Del Nero? É o Marco Polo Del Nero. Eu acho que é o Marco Polo Del Nero. Polo, o presidente da federação. Olha o Sócrates, cara. Isso aí também é histórica. São coisas que hoje você tem na sua documentação, essas fotos são inéditas. Você tem daqui a pouco você vai ver mais coisas aí. Tenho. Então, é coisa que marcou na história e que agora vai transcender até. Viu? Como você está diferente nessa foto, hein? Você está parecendo Tim Maia, pô? Breaking Power. Aí, mais um pouquinho. Teve uma época que ele estava me chamando de. Como já aquele Reginaldo Rossi. Boa. Vamos lá, mais uma. Meu querido José Macia. José Macia. Pepe. Limeirão, olha lá. No Limeirão. Isso aí, esse homem fez história no futebol e foi fazer história aqui. Primeiro
time do interior a estar campeão paulista da Série A. De 86. Depois, com ele também foi campeão da Série B, né? 88. Do Brasileirão. E depois da Série A2 de 96. Tá Ele vendo? tem 119 jogos à frente da Inter, é o técnico que mais comandou o Leão na história. Paçoca é o segundo, João Valim é o terceiro. E outro, quando se fala de esporte, é impossível você não ter o conhecimento que tem. Que coisa linda. Vamos para mais uma. Essa foto eu queria ter, rapaz. Essa eu queria ter. Essa aí, Do lado do homem, Filipão. Quando ele era técnico da seleção. Na época, isso aí foi na Federação Paulista de Futebol, na entrega dos premiados do campeonato anterior, do ano anterior. Sensacional, que gostoso. Olha lá, uma festa da Federação Paulista. Isso mesmo, estava lá nessa festa cobrindo o evento. Maravilhoso, maravilhoso. O esporte acabou. Agora, Roberto Carlos é outro que eu queria ter uma foto, mas eu acho que é quase impossível. Você esteve ao lado do rei. Como é que foi esse encontro? Essa aí foi no nosso clube. Foi uma das vezes que o Roberto Carlos esteve aqui. E a mãe dele pegou uma amizade com a Nádia. Sério? Então, todo lugar que eu ia, naquela época eu usava até a Nádia, porque eu chegava, perguntava, a Nádia veio. Olha! Então, eu chegava em muitos lugares que eu dependia, no caso do Roberto Carlos, da Nádia estar junto, porque ela queria saber da Nádia, queria conversar, e ficava o tempo todo no camarim conversando. Que top. Uma foto que você gostaria de tirar e não conseguiu ainda, Beto? Quem que você gostaria de ter uma foto? Eu sempre valorizei aqueles que eu consegui chegar e fazer fotos junto. Mas eu gostaria de ter feito uma foto, eu não fiz, foi com o Edson antes do nascimento. Puxa vida. Também não tive a honra. Porque uma vez teve Santos e Ponte Preta, aqui em Campinas, e eu levei um irmão chamado Jorge, que é santista, e aquele dia o Operano não veio. Sabe quando o Operano não veio, não sei qual a razão, o Operano não veio. O Jorge foi até o Moisés Lucarelli para ver o Pelé. E ele não veio. O Operano não veio. Pena, hein? Como é que é o tratamento do artista para com o fotógrafo? Repete a pergunta, por favor. Como é que o artista trata o fotógrafo? O artista, quando ele é sábio, inteligente, culto, ele trata bem. Quando já subiu na cabeça dele que ele é superior a Deus, ele trata não só o fotógrafo, ele trata qualquer pessoa como menor. Então, eu falo assim, Daniel é um camarada fantástico. Meu pai falou que é o cara que ele mais gostou de entrevistar até hoje. Daniel. O Daniel cantor. O Daniel parece ter um prazer de estar com pessoas, de receber a mídia, de receber pessoas que é só fã dele. Então, é um camarada admirável. E desde o tempo que era João Paulo e Daniel, depois Daniel sozinho, tem mais artistas, mas o Daniel parece que é um exemplo de simplicidade. Top demais. E alguém que você se decepcionou? Um artista, não foi com ele, mas com a equipe dele, do Raça Negra. Sério? Luiz Carlos. Porque a culpa não é dele, mas diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? A assessoria dele foi bem áspera. Bem áspera, então isso aí acaba atingindo a pessoa sem a pessoa merecer às vezes. Foi só essa ocasião, foi aqui no nosso clube mesmo, que fomos para fazer o negócio e a pessoa tratou de uma forma não muito amigável. Beto, vamos falar um pouquinho desse trabalho muito bonito que você faz na revista Expressão Regional. E estou dando uma olhada aqui em algumas revistas. Olha o Hudson aqui. Hudson, como mudou, hein? Aliás, o Edson está devendo uma visita aqui para a gente no podcast. Olha o Celso Russomano. Está bom para você? Tá bom. Estando bom para ambas as partes. Celso Russomano, aqui agora. Fala um pouquinho do trabalho da revista Expressão Regional. Você falou do rodeio que aconteceu há pouco tempo aí? Sim. Foi um sucesso absoluto e é bom para Limeira, porque leva o nome da cidade, como o futebol também leva, o rodeio leva o nome para todos os rincões, né? Foi uma maravilha e agradecer. Aguardar agora que daqui a um tempo vai sair a cobertura que fizemos. Bacana. Fizemos. E
e o pessoal vai poder ver as páginas da revista Expressão falando sobre tudo que acontece aqui na cidade. E eu quero te agradecer porque várias vezes você me colocou na revista Expressão Regional. E uma delas eu guardo com tanto carinho, mas tanto carinho na minha coleção, do título da Winner. Quando a Winner ganha o Campeonato Paulista de Basquete, você coloca o ginásio ao fundo e coloca, olha, Limeira... Arrepia, pai. Parou para ouvir a narração do Edmar, que emocionado, não terminou a transmissão, se emocionou muito, primeiro título, entrou para a história. E assim como o pai dele, que narrou o título da Inter de 86, o filho narra o título primeiro do basquetebol. Muito obrigado. Não tem que agradecer, Edmar Ferreira, porque não foi eu que coloquei você que se colocou lá, através da sua capacidade, do seu talento, da sua simplicidade, e numa série de qualidades que eu ficar falando aqui, dá a impressão que é puxa-saco. E puxa-saco não precisa plantar, porque brota. Isso é verdade. Né? Isso então, é verdade. eu parabenizo você e eu tenho certeza que você, com tudo que você fez até agora, você está só no início de tudo que você ainda vai apresentar. Amém, amém, amém. Beto, o que faltou a gente contar? Tem alguma história que faltou, que você gostaria de falar? Eu sei que de sopetão agora é difícil. Sua vida é intensa. Mas algo assim que faltou nessa entrevista em quase 2 horas já. Na área da fotografia tem alguns momentos pitorescos. Vai lá, isso eu gosto. Claro que eu quero. Tem uma ocasião que eu estava fazendo acho que 3 casamentos ao mesmo tempo. Eu nunca gostei de fotografar 3 casamentos, mas às vezes tinha 3 casamentos para fazer numa noite só. Eu fazia a noiva, ela saía da igreja enquanto estava sendo cumprimentada ali. Eu ia fazer a outra chegando, depois voltar na festa da primeira, e assim ia intercalando. Uma vez eu confundi com uma festa que era na Nova Limeira, a festa do casamento, saí da igreja de São Benedito, vim aqui para Boa Morte, depois fui à igreja de São Sebastião e aproveitei e fui na Nova Limeira. Eu cheguei, fui cumprimentando todo mundo, aquele negócio todo. Quando eu entrei, não era festa, era lugar, era velório. Você tudo animado, vamos fotografar. Aí que eu fiz, cheguei a me benzi. Fiquei ali, então, Deus me salva dessa aqui também. Mais uma pisada na bola. Ai, Senhor Jesus. A vida que segue. Aí saí dali, fui quietinho, fui saindo. Era 2 ruas para baixo que era a festa. Não, Nova Limeira. Nossa. Então. E você chegou tudo sorridente. Eu cheguei. Que situação, hein? Ninguém falou, vem fotografar o morto aqui? Não, não falou, mas pensou. Aí, esse foi um dos casos. Muitos casos, mas vou contar só mais um. Outro aconteceu num bairro aqui da área rural. Eu não vou falar o nome do bairro, não dá a impressão que você está discriminando porque a pessoa mora na área rural, ela é mais ou menos que alguém. Nós somos todos iguais. Mas a simplicidade está em todo lugar. E lá nesse casamento que eu fotografei, estava fazendo a foto, aí uma mocinha falou para mim assim, você tira bem simples, você tira uma estrografia minha? Estrografia. Eu falei, tiro. Não vou falar para que é fotografia. Foi estrografia mesmo. Eu tiro. Eu fiz a foto. Falei, deixa, eu quero olhar. Falei assim, não quero ver, quero ver a estrografia. Falei, não, bem. Só daqui uns 10 dias, 2 semanas, aí eu faço a provinha e trago e mostro para você. Ah, essa máquina sua não é daquela pornográfica? Que faz da hora. Era Polaroid que ela queria falar. Pornográfica. Eu falei, não, essa não é daquela pornográfica, não. Então, são coisas engraçadas que acontecem que marcam. Estrografia. Muito boa. Vai, fala mais uma, tô gostando. Não, as outras coisas que acontecem são coisas mais corriqueiras e acontecem com todo mundo. Eu não tenho, pelo menos por um momento, falar mais alguma coisa, não. Mas a única coisa que eu tenho para falar é sobre esse momento, agradecer você. Puxa, eu que agradeço. Você tem um sonho? Você realizou todos? É duro falar que eu tenho um sonho, porque tudo que eu penso acontece porque Deus ilumina. Então,
Meu sonho é quando chegar meu dia final. Epá, hoje eu estava aqui, amanhã eu não estou mais. É um sonho porque eu vejo tantas pessoas quando chega no final da estrada da vida, passar tanto sufoco, sabe? E dar trabalho para os outros, sabe? Dar trabalho para os outros, para depois partir. Se tiver um sonho que eu pudesse pedir para Deus, é quando chegar meu dia, Deus bateu o martelo e falou, acabou. Entendi. Acabou o seu ciclo. Que nota você dá para sua vida, para você, para como você é? De 0 a 10. Por tudo que eu passei e aonde que eu me encontro hoje, eu daria a nota máxima, porque Merecido. é impossível que Deus possa ser tão misericordioso como foi comigo, me indicando o caminho, me colocando limites, me colocando aprendizado, e me formando, me cercando de tanta gente boa. Eu falo assim, eu posso ter adversário, todo mundo tem, mas não tem inimigo. Não consigo, nunca fabriquei inimigo. Que bênção, hein? Eu amo as pessoas como eu amo a mim. Meus filhos, os filhos dela que viraram meus filhos também. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Tudo acontece. Tudo que eu pensei e sonhei foi acontecendo na minha vida. Então, você não tem nenhum arrependimento? Se tiver algum arrependimento, é de não ter sido melhor. Poxa. De não ter sido melhor. Porque até quando, às vezes, por um momento de estupidez, a gente aumenta o tom de voz com quem está com a gente, até aquilo fala, Senhor, não deixe eu aumentar o tom de voz. Porque para não magoar, para não machucar. E isso aí é difícil. Eu só agradeço a Deus. Eu concordo com você. Você é nota 10. Você é pimba. Por isso que o próprio quadro diz você é pimba. Beto, muito obrigado por tudo que você fez por mim até hoje. Tudo que você fez pelo meu pai, principalmente. Meu pai ama você. Eu falei, pai, eu vou trazer o Beto Paraquedas. Pelo amor de Deus. Fala para ele que eu amo esse homem. Que ele mora no meu coração, que eu sou muito grato a ele também. Não, o seu pai, ele plantou semente, como eu falei no comecinho, ele plantou sementes boas em terra boa e foi regado. Por isso que seu pai conseguiu ser o que ele é hoje, continua vivo, mesmo estando fora dos meios de comunicação, por vontade própria. Uma hora a pessoa quer descansar um pouco, mas o teu pai vai ser imortal na mente de cada limeirense, de cada uma pessoa dessa região que aprendeu a admirá-lo, como gosta de você. Te amo, meu irmão. Vou mostrar ela, por favor. Vamos mostrar a Mari Francis. Fique aqui. Por favor. Porque a gente anunciou, olha aqui, a dona do coração. Por favor, Mari Francis, eu vou te colocar numa fogueira, mas eu queria só que você falasse da importância do Beto Paraquedas na sua vida. Por favor, mais próximo do microfone. Isso. A importância? Ele é maravilhoso. Eu amo ele de paixão. É tão difícil falar para todo mundo, né? Mas eu sou muito feliz, né? De ter ele. E não vivo sem ele. Ai, que bom. Dá um beijo para fechar. Ai, que coisa mais linda, gente do céu. Eu amo esse programa. Eu amo isso. Continue sempre ao lado dele. Ele merece tudo do bom e do melhor. E com essa imagem muito bonita desse casal apaixonado, Mari Francis e Beto Paraquedas, a gente vai colocando um ponto final. Olha que coisa mais linda. Cara do céu. Tudo de bom para vocês, viu? Tudo de bom, Beto. Obrigada. Então levanta e vem aqui comigo nessa foto. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó que coisa mais. Vamos encerrar aqui, ó. Vamos encerrar. Olha que beleza. William, trabalhos técnicos do William Henrique, comando e supervisão do Lucas Claro. Olha, tô até emocionado aqui, tá do lado dos dois. Os recortes estão no meu Instagram, no Edmar Pimba, também no meu canal do YouTube, Edmar Pimba. Amo você. Você é fera. Gente, até terça que vem. Um beijo no coração de todos vocês. Rápido no ar, sempre valorizando tudo de bom e do melhor da nossa cidade. Falou, William, tamo junto. Pimba!